Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ciência e Engenharia Multidimensional Cyberpunk em parte 38. Capítulo 432-404. Quando duas corporações gigantes se interessam pela mesma coisa. O chefe da Rochon Energy não era um idiota, mas um sujeito ganancioso e astuto. Tendo monopolizado todas as reservas de petróleo, ele certamente deleitou-se com o facto de todos desenvolverem uma procura quase viciante por petróleo, impossível de se livrar. Contudo, tecnicamente falando, o custo do petróleo aumentaria à medida que as reservas existentes diminuíssem e a humanidade acabaria por ter de procurar fontes alternativas de energia. Por isso, o CEO Dalio escolheu para sua empresa o nome Grupo Energia e não uma petrolífera. O petróleo foi apenas a escolha da época. Sua verdadeira intenção era monopolizar todas as formas de energia que alimentavam o funcionamento da sociedade. Se fosse a Idade da Pedra, Dalio certamente teria tentado monopolizar todas as tochas dos homens das cavernas. Lily, está provado que o nosso adversário, depois de consolidar a empresa, iniciou tentativas de monopolizar as fontes de material nuclear. Lily, temos o apoio da União Africana, mas eles... A Uranium tem uma empresa estatal e este país pode inclinar-se para o estabelecimento de boas relações com Rochon. Lily, em um caso de aquisição, o pior é quando você e seu concorrente são muito ricos, porque então é impossível liquidar as propostas para sempre, resultando na determinação da propriedade por alguns outros fatores. Otto, você está dizendo que eles nos atacariam diretamente por causa disso? Mas isso não fazia sentido. Eles não tinham medo da reação pública? Esta questão acabava de surgir na mente de Otto quando sua hesitação a interrompeu. Eles estavam realmente com medo? Essa lógica era realmente absurda? No espaço virtual, Lily andava de um lado para o outro com a cabeça ligeiramente abaixada. Lily, já enviei um e-mail para a Uranium Tem, mas a resposta não foi muito positiva. Lily, por outro lado, como o preço do urânio não atingiu o nível esperado, decidiram adiar a mineração há alguns anos e não iniciaram a mineração oficialmente, pelo que não foram pagas taxas associadas. Lily, portanto, a União Africana e o governo da Tanzânia estão a considerar revogar os seus direitos mineiros. Toda a situação estava muito clara. As expressões de todos começaram a parecer estranhas. Como pessoas do país MEI, eles identificaram claramente a origem desse sentimento estranho. Teoricamente, cumprir as leis nacionais não seria um problema, já que tudo estava estipulado no contrato. Mas o não cumprimento dos padrões de mineração poderia permitir que os direitos fossem transferidos para outra empresa para manter as operações. Agora, com a entrada do Lily, a União Africana iria definitivamente apoiá-lo. Isto parecia usar o poder do Estado para intimidar empresas privadas, um cenário frequentemente transmitido em canais de TV no país MEI, e normalmente, os cidadãos do país MEI simpatizariam com as empresas afetadas. O Lily foi muito franco sobre os cenários potenciais, mas achou o mundo muito complicado e achou melhor focar apenas na pesquisa. Percebendo os pensamentos de sua equipe, o Lily parou, olhou para eles e disse: Lily, se você não tiver objeções a essa direção, a empresa começará a assumir a área de mineração. O governo da Tanzânia poderá compensar o urânio 10, e nós cuidaremos de uma parte disso. Todos se entreolharam e balançaram a cabeça. No geral, eles não viram quaisquer problemas com a abordagem de Lily, embora esta fosse ligeiramente diferente da sua sociedade ideal de Estado de Direito. Mas nesses casos, a lei outrora suprema parecia um pouco fraca. Esse sentimento fez surgir algumas emoções sutis. Lily, muito bem, então avisarei Frank para mudar de rota. Dr. Tunes, precisamos fazer algumas modificações temporárias no equipamento. Precisarei de você online durante este período. Lily, reunião encerrada. Bang, bang, bang. Canal de Suez. Mechas não tripulados de 2 metros de altura patrulhavam o porto, seus passos pesados eram intimidantes de se ver. Esses soldados de ferro seguiram ordens de patrulhar a área, prontos a qualquer momento para interceptar e inspecionar os navios que passavam. Semanas atrás, a Sexta Frota do país MEI havia despachado várias equipes de Nápoles, Itália, para a África em missão. Suas ordens eram diretas: atacar os piratas somalis e descobrir onde estavam os navios de guerra desaparecidos. Contudo, secretamente, apenas os oficiais superiores sabiam que esta missão era um golpe de sorte para o comando africano. O seu verdadeiro objetivo era ocupar uma região na Somália e estabelecer ali uma base permanente. Como a Somália estava perto de uma condição de apátrida desde 1991, esta tarefa foi facilmente realizada pela Sexta Frota. Depois que estabilizaram a área à força, ganhar dinheiro foi fácil. Sem esta desculpa, tais ações não teriam sido possíveis. É claro que não sabiam por que meios o Pentágono tinha convencido o governo egípcio a permitir tal escrutínio, mas o rendimento extra era implacável. Parado no porto, um oficial observou os robôs e soldados não tripulados mais uma vez começarem a inspecionar um navio. Embora sua expressão não tenha mudado, ele estava interiormente exultante. Nunca imaginei que chegaria um dia em que eu teria essa oportunidade. Quanto mais forte o controle do exército, maior a probabilidade de esses soldados encontrarem figurantes ao lado. No entanto, ele logo recebeu novos pedidos. Sede, 2ª Divisão Blindada, prepare-se para embarcar, você precisa ir para a Tanzânia para uma missão. Na Somália, dentro de uma cabana miserável, um jovem negro ouvia atentamente as notícias do mundo. A Sexta Frota em breve desembarcará na Somália para impor a ocupação.
O Major-General Kenway da 6ª Frota afirmou que encontrarão os navios desaparecidos e atacarão duramente os terroristas. Ele também mencionou que a região da Somália esteve num estado de ilegalidade durante muitos anos, representando grandes ameaças à segurança dos navios civis e pondo seriamente em perigo o desenvolvimento econômico de África. Se possível, eles manterão a estabilidade das rotas marítimas da região e ajudarão no seu desenvolvimento. O Russian Energy Group manifestou grande interesse nesta proposta. O jovem negro deu um pulo de repente e saiu correndo descalço. As pessoas do país me estão vindo. As pessoas do país me estão vindo. Os homens negros mais velhos que dançavam ao redor do fogo mudaram de expressão imediatamente ao ouvir isso e se espalharam em todas as direções. Notavelmente, embora parecessem um enxame sem cabeça, todos corriam uniformemente em uma direção. Era como se eles estivessem se reunindo. Além da floresta, a costa não estava longe. E na costa da Bahia, um destroyer decrépito estava atracado. As vozes dos nativos ecoaram pela selva. As pessoas do país me estão vindo. Na fronteira com a Tanzânia, um comboio atravessava a zona montanhosa. O céu pode mostrar drones não tripulados acompanhando as tropas, fornecendo orientação profissional e navegação. Com um respingo, veículos com o logotipo do Grupo Atlas passaram por um pântano. O pessoal de combate nos veículos descansava em seus assentos, apoiado em exoesqueletos. Frank estava dirigindo, com o feedback da inteligência artificial de suporte de combate refletido no HUD. Tudo normal. Depois de viajar várias centenas de quilômetros, eles já haviam sido atacados diversas vezes, mas a maioria foi atropelada e fugiu, não ousando confrontar diretamente o Grupo Atlas. No banco do acompanhante, o Capitão Carter já havia vestido uma capa esfarrapada de estilo africano. Às vezes tenho a sensação de que ainda estou travando guerras na Europa. A Europa tem selvas como estas? Na verdade não, o Capitão Carter suspirou enquanto olhava para a paisagem lá fora. Então, depois disso, Maycountry travou mais algumas guerras. Frank encolheu os ombros. Só porque estive em tantas guerras não significa que isso seja tudo. Por entre as árvores, o Monte Kilimanjaro assomava à distância, parcialmente obscurecido. Congelado por quase 100 anos, depois acordando para ser enviado para a África. Acredite em mim, Frank sorriu. Você definitivamente não gostaria de voltar. Por que não? Veja, ouvi dizer que algumas pessoas optam por tirar um ano de folga depois de terminar a faculdade para descomprimir. Você estava no meio de uma guerra mundial antes de entrar em coma, então é bom ter uma pausa como esta. Você chama a luta de pausa? Frank assentiu. Antes não era considerado uma pausa, mas agora poderia muito bem ser. Mas honestamente, essa noção surgiu porque Frank subestimou completamente a facilidade com que o Capitão Carter se saía nos campos de batalha europeus. Frank serviu por muitos anos e viu muitos camaradas morrerem ou ficarem aleijados, mas Capitão Carter, provavelmente menos de 10 pessoas. Mas antes que pudesse falar, recebeu novas informações. Lily, mudar de rumo. Capítulo 433, 405 O assassino invisível na pradaria. No sul da Tanzânia, a savana tropical estendia-se infinitamente enquanto animais selvagens percorriam o terreno suavemente ondulado. O sol estava alto no céu. Os sons de vários pássaros ecoaram pelo ar. Águias circulavam acima, observando atentamente o solo em busca de presas. O sol banhou a terra, evaporando o orvalho da manhã enquanto a temperatura subia continuamente. Zebras e girafas procuravam o café da manhã nas pastagens abertas, enquanto leões observavam à distância os herbívoros que pastavam, embora ainda não fosse hora de caçar. A melhor maneira de conservar os alimentos era não matá-los prematuramente. Uma brisa suave soprou, fazendo flores e folhas balançarem. A savana foi outra paisagem natural que logo seria esquecida pelo mundo Kierpunkin, menor que o vasto e turbulento oceano, e sem a areia fina e as ondas tranquilas da costa. No entanto, era incrivelmente rico em vida selvagem, com rebanhos de animais correndo livremente nesta terra desabitada, misturando a extensão selvagem com o céu em harmonia. Vê, um lugar tão seco, mas essas criaturas bizarras são bastante interessantes. A savana também foi registrada em Super Sonho. Comparado aos 2 Super Dreams anteriores, o cenário aqui era único. Grande parte de sua beleza vinha da variedade de animais da savana. Os animais mantiveram distância, mas viveram juntos na mesma terra, embora alguns tivessem apenas algumas horas de vida. Com o declínio da população humana no mundo Kierpunkin, o número de animais diminuiu ainda mais devido à destruição ambiental em grande escala. Talvez ainda exista uma savana em algum lugar da África, mas dificilmente alguém pagaria por um super sonho assim. O sistema dinâmico cativou os olhos de V, e algumas pessoas puderam observar os animais o dia todo. V agora havia entrado nesse mesmo estado. Lily, animais selvagens, a maioria já está extinta. Vê isso? Um rinoceronte. V, explique. Lily, algumas pessoas ricas gostam de usar seus chifres para decorar próteses como um símbolo de status, então agora quase não sobram rinocerontes selvagens. As próteses de 4ª geração também incluíam esse tipo, decoradas com artefatos naturais raros, não tinham outro significado além do custo exorbitante. V, TSK, pessoas ricas realmente sabem jogar. A autonomia deste Super Druin foi muito maior. V poderia vagar livremente pela savana, vendo rinocerontes, leões, lagartos, gatos. Até suba para ver quais pássaros estavam por perto. Porque esse super sonho não foi gravado por um humano, mas sim por um drone.
O drone dispersou bandos de pássaros e os animais pararam, olhando cautelosamente para longe. Veículos de aço estavam em movimento. Os carros elétricos do Grupo Atlas apareceram na savana. O Lily, por meio de uma rede remota, assumiu o comando da cena ao mesmo tempo que editava o Super Druin. Além dos carros do Grupo Atlas, avançava uma equipa de aplicação da lei composta pelo exército do governo da Tanzânia e pela Guarda Vakanda da União Africana. Então agora estamos indo para uma mina de materiais para armas nucleares? O capitão Carter admirou a savana, perguntando ao robô sentado atrás. Para ser mais preciso, era um exoesqueleto, montado em uma carcaça de robô com flexibilidade próxima à de um ser humano, por meio de controle remoto e utilizando peças de equipamentos de engenharia. No entanto, mover-se tão fluidamente quanto um humano era um tanto difícil. Foi mais uma atualização na tecnologia de coordenação homem-máquina. Sim, mas a tecnologia da energia nuclear está agora disponível para uso civil. Podemos usá-la. Você pode entender isso como o uso da energia nuclear para geração de energia. Isso é realmente. Carter não conseguiu encontrar palavras para descrever isso. Carter nunca tinha visto a explosão de uma bomba atômica, apenas ouvindo lendas sobre energia nuclear de seu amigo Howard Stark. A humanidade dominou o poder da autodestruição, mas também encontrou a chave para a energia ilimitada. Estas foram as palavras exatas de Howard. Então ela perguntou de repente, então agora temos energia infinita? Mas ouvi dizer que há algum tipo de crise energética? Frank riu porque foi ele quem usou o termo crise energética. Por que você está rindo? Carter perguntou intrigado. Howard disse que se pudéssemos aproveitar a energia nuclear para uso civil, teríamos eletricidade infinita, energia infinita. Poderíamos desenvolver esta energia juntos, porque temos que lutar por isso. Se algo é infinito, não seria vendido por um bom preço. Frank encolheu os ombros. Posso não ser bem educado, mas entendo isso. Se o mundo encontrasse energia infinita, como sobreviveriam as empresas de energia tradicionais? Você está dizendo que o Rochon Energy Group definitivamente obstruiria essa tecnologia? Não é isso que está acontecendo agora? Apenas nesses 2 minutos, o Lily recebeu uma resposta da Uranium Ten Company. Eles rejeitaram a oferta do Grupo Atlas de 180 milhões de dólares americanos. Como esperado. No fundo, o Lily suspirou. A Uranium Ten Company rejeitou a oferta. A oferta do Grupo Atlas de 180 milhões de dólares já estava muito acima da avaliação da mina do Rio Cunju. Isso é muito dinheiro. Manter os lances mais altos e alegar que se trata de uma transação comercial normal seria um auto-engano. As transações comerciais precisam considerar custos. Apenas as empresas que visam o monopólio desconsiderariam os custos e fariam tais coisas. O capitão Carter levantou uma questão. Então o que? Nós apenas pegamos isso à força? Perdoe minha franqueza, mas talvez o comportamento deles não seja justo. Mas o que há de errado com a vitória do licitante com o lance mais alto? Lily respondeu, é um problema se eles infringirem a lei, capitão. Mas, Sr. Lee, o Rio Muju está logo à frente, mas ainda pertence à Uranium Ten Company. Para evitar possíveis problemas, esperamos que você adote uma abordagem o mais gentil possível ao inspecionar. Lily, ok, todos parem aqui. Moss foi ministro das Minas do governo da Tanzânia, responsável pela supervisão dessas indústrias, servindo de guia para esta visita. A mina do Rio Muju ficava ao longe, perto de uma reserva de vida selvagem. Inicialmente, Lily pretendia que o governo da Tanzânia recuperasse os direitos de compra com base na extração insuficiente, mas isso de facto pareceria um roubo. Afinal, o contrato estipulava valores de extração, mas também afirmava: ambas as partes deveriam considerar as circunstâncias uma da outra e comunicar-se com uma mentalidade cooperativa e ganha-ganha em caso de disputas. O baixo preço do urânio deveu-se a fatores de mercado. Se eles se comunicassem genuinamente com uma mentalidade amigável, o entendimento mútuo não estaria fora de questão. Neste momento, a sua relação com a União Africana estava numa fase de lua de mel. Próteses implantáveis poderiam ajudar rapidamente estes países subdesenvolvidos a construir sistemas industriais. A preferência deles pelo Atlas era certa. Mas fazer tais coisas deixaria inevitavelmente feridas ocultas nos corações de ambos os lados. No entanto, a situação agora mudou. As imagens de retorno do drone não mostraram estradas especialmente construídas, nem sinais de tráfego frequente de automóveis. Isso era incomum. A mineração de urânio, como outros tipos de mineração, gera muitos resíduos, rejeitos inutilizáveis, resíduos de escavação de túneis, águas residuais utilizadas para a produção e manutenção da operação de equipamentos. Ao contrário de outros minerais, os resíduos gerados pela mineração de minerais radioativos também eram radioativos, sendo considerados poluentes nucleares. Lily estava intimamente familiarizado com todos os tipos de mineração mineral radioativa. Antes de vir, ele verificou os dados disponíveis nesta mina. Então ele sentiu que algo estava errado. A quantidade estimada de recursos da mina do Rio Muju era de cerca de 50 mil toneladas, mas a atividade de acompanhamento da extração da Uranium Ten Company era muito pequena, seja em termos de equipamentos e rotatividade populacional, seja em volume de transporte de resíduos. Nada correspondeu. O comboio parou sob o controle de Lily e o drone começou a se aproximar do local da escavação vindo da floresta. No entanto, quando o drone, controlado através de um terminal sem fio, se aproximou do acampamento, seu equipamento apresentou falhas estranhas.
Qualquer outra pessoa poderia pensar que se tratava de um problema de sinal, mas Lily imediatamente ficou alerta. O material radioativo poderia influenciar os sinais de comunicação. Mas antes que Lily pudesse pensar mais, ele rapidamente confirmou que havia um problema com a mina. Porque o drone viu vários trabalhadores negros saindo da mina vestindo apenas roupas finas de trabalho, arrastando atrás de si um pequeno carrinho de minério triturado. Lily, sem ofensa, mas Sr. Moss, você considera isso normal? A filmagem foi enviada para Moss, cujo rosto ficou pálido ao ver esta cena. Na vasta área de mineração, os trabalhadores riam e pareciam muito contentes. Mas tratava-se de mineração mineral radioativa. A felicidade mental não conseguia bloquear a radiação. Os trabalhadores podiam não ter instrução, mas o funcionário com formação estrangeira compreendia. Moss, vamos acabar com isso. Prenda esses americanos. Capítulo 434, 406, Guerra não tripulada. Bem-vindos de volta à Fox News, notícias de última hora. Após consulta com a União Africana, o governo da Tanzânia irá intervir no caso de transferência da mina de urânio do Rio Muju. A mina do Rio Muju é rica em materiais nucleares e o governo da Tanzânia transferiu os direitos de mineração para a Uranium Ten Company em 2005. A Uranium Ten Company, uma subsidiária do Grupo Nacional de Energia Atômica da Federação Russa, está empenhada na mineração segura de recursos de urânio para promover o desenvolvimento global da energia nuclear. No entanto, devido à recente recessão no mercado de urânio, a empresa só conseguiu abrandar a mineração e, juntamente com a instabilidade interna, a Uranium Ten Company teve de procurar a transferência dos direitos de mineração, decidindo eventualmente transferi-los para o Russian Energy Group por $200 milhões americanos. No entanto, o governo da Tanzânia interveio repentinamente, salientando que a Uranium Ten Company não tinha cumprido o volume de mineração contratual e que os requisitos ambientais não tinham sido cumpridos. Os impostos ficaram significativamente abaixo das expectativas, e planejou cancelar os direitos de mineração da Uranium Ten Company e comprar as instalações e equipamentos da mina ao custo estipulado no contrato, estimado em $7 milhões americanos, significativamente abaixo do investimento da Uranium Ten Company. 200 milhões se transformaram em 7 milhões. A Uranium Ten Company condenou severamente as ações do governo local como roubo. Eles já haviam confiado todos os direitos de descarte ao Russian Energy Group. É relatado que o Russian Energy Group está buscando assistência internacional, criando um tribunal de arbitragem para lidar com a disputa. O governo da Tanzânia já deixou claro, não reconhece nenhum tribunal internacional. Os africanos têm o direito de dispor das suas terras de acordo com a lei, uma posição apoiada pela União Africana. Isso conclui a reportagem de primeira linha da Fox News. Agora vamos para Houston, onde conversamos com o porta-voz do Russian Energy Group. Olá, senhora Kurtz. Gostaríamos de saber sua opinião sobre a recente disputa sobre a aquisição da mina de urânio do Rio Kunju. O principal negócio do Russian Energy Group está relacionado ao petróleo. Por que de repente focar em minas de urânio? Kurtz representava a típica mulher de negócios de meia-idade, com cabelos castanhos de comprimento médio, terno preto personalizado, pele saudável e maquiagem meticulosa nos olhos. Ela esperou pacientemente que o repórter terminasse as perguntas antes de começar a responder. Em primeiro lugar, preciso de corrigir um mal-entendido. O Russian Energy Group não opera apenas em torno do negócio petrolífero. Estamos empenhados em fornecer um fornecimento de energia melhor e mais estável ao mundo e em investir em várias tecnologias e áreas de vida que podem tornar o mundo melhor. Limitados pela actual situação do abastecimento de petróleo, há muito que pensávamos em como fornecer uma fonte de energia mais excelente. Claramente a energia nuclear é o futuro, por isso, se estiver familiarizado com a história, descobrirá que Russian avançou significativamente no desenvolvimento da indústria energética, incluindo a energia nuclear. Quanto ao caso de compra do Rio Kunju, isso não é uma disputa, é um roubo. Kurtz enfatizou com uma expressão de muito nojo diante das câmeras. Você vende algo e é pago por isso. Isso é capitalismo. Não há lógica em comprá-lo de volta por um preço mais baixo mais tarde. Afinal, quem compensa o comprador pela diferença que falta e pelo tempo gasto? Simpatizamos com o que aconteceu com a Uranium Ten Company, por isso estamos dispostos a assumir o controle da mina do Rio Kunju sob uma condição de alto risco e nos comunicarmos nós mesmos com o governo local. A entrevista deveria terminar aí, e Kurtz até mudou para um sorriso profissional adequado para encerrar a conversa. Inesperadamente, o repórter mudou repentinamente de assunto e tirou um smartphone do bolso. O que você acha disso? É relatado que a Uranium Ten Company empregou mão de obra local para reduzir custos e não forneceu aos trabalhadores os equipamentos de proteção trabalhista necessários? A expressão de Kurtz fez uma pausa e o repórter inclinou levemente o telefone para que a câmera também pudesse capturá-lo. O telefone exibia um aplicativo desenvolvido pela Bloom Company, atualmente o software de compartilhamento de vídeo mais popular dos Estados Unidos. No vídeo, o governo da Tanzânia forneceu várias fotos de trabalhadores negros locais que sofrem de doenças causadas pela radiação e dos seus filhos que nasceram com deformidades devido à radiação. Não só isso, mas também havia uma foto de um barril marcado com sinais de perigo de radiação sendo colocado em uma cova recém-cavada, com florestas e pastagens próximas. A legenda dizia: o governo da Tanzânia descobriu o despejo ilegal de resíduos nucleares na mina do Rio Muju.
Obviamente, devido ao custo crescente do tratamento de resíduos nucleares em áreas montanhosas, a mina local optou por enterrar rejeitos, águas residuais e resíduos rochosos no local. Estaria tudo bem se fossem resíduos comuns de minas, mas esses materiais são radioativos. A boca do repórter moveu-se tão rápido quanto uma metralhadora girando quando ele disse: "E isto?" Esta foto foi divulgada recentemente. Dizem que a Uranium Ten Company já confiou os direitos de descarte do local inteiramente à Rochon Energy. Então, posso perguntar se estas são as instruções do Rochon Energy Group. O que você está fazendo? Estou aqui para uma entrevista. O repórter estava sendo escoltado pela segurança e a filmagem foi imediatamente interrompida. A cena tornou-se instantaneamente caótica, mas a transmissão da Fox News foi interrompida. Em frente à TV, Dálio, que apreciava a vista sem pressa, levantou-se silenciosamente do sofá. Logo, um telefonema chegou. "Kurtz, senhor, me desculpe." Dálio: "Não quero ouvir isso." "Kurtz, tudo bem." O repórter afirma que não foi pago, ele sofreu uma lavagem cerebral pela mídia online. "Kurtz, continuaremos investigando." Dálio: "Então prossiga." Dálio apenas esmagou o telefone na mão, mas sua expressão era bastante calma. Ficar furioso não resolve nada. Destruir um telefone é apenas uma pequena peculiaridade dos ricos, pois não exige muito esforço para eles. O CTOS já havia sido implantado em várias cidades importantes, incluindo São Francisco e Nova York. A expansão para outras cidades foi interrompida, mas ele não conseguiu parar o aplicativo móvel. Esses internautas poderiam facilmente baixar o aplicativo CTOS para seus smartphones da internet, impossibilitando o controle da opinião pública. Utilizar as relações internacionais para mexer os cordelinhos, arbitrar disputas, através do Tribunal Internacional para pressionar governos não cooperantes. Ao mesmo tempo que suaviza a opinião pública interna e depois compra apoio militar com dinheiro, todas estas foram táticas testadas e comprovadas. Inesperadamente, desta vez houve um contratempo. O jornalista com morte cerebral apareceu no meio do caminho. Mas o acidente na Fox News não foi um incidente isolado, e foi em parte por isso que Dálio ficou um pouco irritado. As subaplicações do CTOS cobriam vários domínios civis, não apenas o compartilhamento de vídeos, mas também incluíam recrutamento de empregos, pagamentos convenientes e busca de tráfego. Com mais de 100 milhões de usuários somente nos Estados Unidos e mais de 800 milhões de usuários ativos em todo o mundo ainda crescendo rapidamente, esses números ofuscaram completamente as outras empresas de informação sob seu controle. Ele não ficou surpreso com isso, mas não havia nada que pudesse fazer. Sem o Dr. Zola, eles não tinham vantagem na internet. Tudo o que podiam fazer agora era canalizar recursos, que deveriam ter sido atribuídos online, para o mundo real. Mas controlar algo completamente na realidade, custa muito mais do que manipular a opinião pública através da internet. Tomemos como exemplo a situação atual. Ele gastou mais dinheiro e passou por muitas conexões para garantir rapidamente um contrato com a Uranium Ten Company, mas a implantação demorou tempo. A Atlas já estava no continente africano, e o que quer que tenha acontecido lá estava completamente fora de seu controle. Mas não importava, ele tinha dinheiro. Os militares do país MEI entrariam em ação. Logo, os seus aliados na Somália enviaram-lhe boas notícias. General Ross: "Dálio, você realmente deveria ver como esses soldados de ferro lutam." General Ross: "O porto de Gelecaiu agora está limpo. Se você quiser investir na Somália, pode começar agora." Somália, porto de Gelecaiu, área controlada pelo Al-Shabaab. Desde a década de 1990, a Somália tem estado basicamente num estado de anarquia, repleta de facções armadas, e as atividades piratas podem a qualquer momento rotulá-los como terroristas. O Al-Shabaab era um desses grupos, hostil ao governo de transição da Somália, e no mês passado foi designado como terrorista pelo Pentágono. Uma semana após o ataque e a chegada oportuna de navios de guerra, aviões e drones cortou completamente o contato da região com o mundo exterior. As pessoas da cidade ficaram aterrorizadas. Todos eles se esconderam nas ruínas dos edifícios, segurando a cabeça, rezando para que pudessem sobreviver, tal como as facções que o Al-Shabaab tinha expulsado antes. O mundo exterior não saberia que uma batalha, um massacre, ocorreu aqui. Soldados de ferro, encharcados de sangue, moviam-se pelo porto, jogando continuamente cadáveres ao mar. Essa força armada especial não tripulada era comandada apenas por um general, General Ross. Este general magro, mas robusto, de cabelos grisalhos, caminhava com firmeza. A Sexta Frota foi responsável apenas por fornecer bloqueio e apoio de informações marítimas. A parte de luta foi toda entregue a esses robôs. Os soldados de ferro eram eficientes e impiedosos. Sem pessoas, não havia dilemas morais tolos, nem algemas políticas irritantes. Apenas uma implacável tempestade de metal rolou sobre esses piratas incivilizados. Depois de concluída a destruição dos corpos, a Marinha poderia ocupar a área e então estabelecer uma base para dar apoio à próxima operação em África. Ninguém saberia o que aconteceu aqui. Clique. O general Ross, admirando a operação dos soldados de ferro, acidentalmente pisou em uma poça de sangue. Ele franziu a testa. Ele não esperava que nesta batalha o único ensanguentado seria ele, o comandante. Stark inventou algumas coisas ótimas. Dálio: "Ótimo, o Tribunal Internacional tomará uma decisão amanhã. Precisamos ampliar nossa presença?" Dálio:
Ótimo, o Tribunal Internacional vai tomar uma decisão amanhã, precisamos ampliar nossa presença, mostrar um pouco de cor a esses escravos. Dálio, agora que você assumiu o lugar, vou lhe enviar alguns equipamentos novos, não os equipamentos de Stark, é da minha parte. Teste, General Ross. Claro, Stark projetou especificamente um módulo de lançamento aéreo, eu estava planejando testá-lo. Ross saiu do porto na selva, alguns negros olhavam aterrorizados, tirando algumas fotos com uma câmera surrada. Barica, é melhor corrermos. O negro alto, segurando uma AK quebrada, sentiu as pernas fraquejarem. O homenzinho negro que segurava a câmera também tremia, engolindo a saliva, disse, não vamos tirar mais algumas fotos, roubamos o destruidor. Se formos encontrados só vai ser pior. Essas fotos devem ser úteis. Útil para quem? As fotos podem matar pessoas para nós? Pare de brincar. Sob a coerção do negro alto, o pequeno permaneceu imóvel, apenas continuou tirando fotos. Enquanto tirava fotos, ele murmurou para si mesmo. Os inimigos dessas pessoas do país Mei, outro grupo de pessoas do país Mei. Capítulo 435, 407 Ficar para trás significa fazer trabalho sujo. A radiação prejudicará seu DNA, causando deformidades em seus membros. Estamos perfeitamente bem, não estamos? Moz, um funcionário tanzaniano, explicava pacientemente estes problemas aos seus compatriotas. Mas tudo parecia inútil. Devido ao controle de Wakanda sobre a União Africana, a maioria dos funcionários da aliança eram intelectuais instruídos, pelo menos não analfabetos. Moz até estudou na França, sendo fluente em francês, inglês e dialetos locais. Embora sua especialização não fosse energia nuclear, ele sabia sobre radiação e proteção ao trabalhador. Seus compatriotas não. Esses homens maltrapilhos aceitariam qualquer emprego disponível. O salário em Muju River não era muito superior ao de outros empregos, mas era estável. Por uma renda estável, muitos estavam dispostos a vender suas almas. A mineração era apenas um trabalho árduo. Eles não viram nenhum problema nisso. O homem que respondeu coçou a cabeça e riu. Não é você. Você pode ganhar dinheiro assim. Ele esfregou alguns dedos, aparentemente insinuando que funcionários como Moz poderiam ganhar dinheiro com um estalar de dedos. Moz ficou furioso, quase com vontade de dar um tapa no compatriota. Eu me preocupo com sua proteção trabalhista e você me acusa de corrupção por ganhar dinheiro rápido? O homem sorriu. Irmão, não fique com raiva. Qual é o seu problema? Você ouviu o que eu acabei de dizer? Você nem usa nenhum equipamento de segurança. Antes de terminar, ele fechou a boca. Um robô passou atrás de Moz, controlado por Lily. Anteriormente ele havia atualizado o equipamento de teste do campo neste robô básico para monitorar os níveis de radiação no campo. Os níveis de radiação no local de trabalho eram extraordinários, especialmente fora dos túneis das minas onde foi detectado o gás radão, excedendo claramente os níveis seguros. O radônio é um gás radioativo. Normalmente, essas áreas deveriam ser isoladas, mas era evidente que a mineradora não havia tomado tais medidas. Lily entregou a Moz um conjunto de equipamentos de proteção usados pela equipe de mineração. Os níveis de radiação são excessivos. É pior lá dentro, mas é melhor usar o traje de proteção. Olhando em volta, os soldados do Grupo Atlas também adicionaram placas de proteção aos seus trajes de exoesqueleto. O homem não tinha mais nada a dizer. Acabei de ser chamado da mina e não sabia o que havia acontecido. Mas ver os líderes em trajes de proteção, provavelmente foi sério. Lily olhou para os trabalhadores perplexos. Ele sabia que apenas transmitir conhecimento não melhoraria rapidamente a sua consciência de segurança. Enquanto caminhava em direção à mina, ele murmurou. Use os trajes de proteção e espere na área de descanso. Vou tirar algumas fotos para que você possa reivindicar uma indenização dessas empresas. Alguns trabalhadores hesitaram, ansiosos, mas olhando para um perplexo Moz. Este último acenou com a mão impacientemente. Vá em frente rápido. Ele então seguiu Lily. Senhor Lee, como estão as coisas aqui? Não é bom. O gás radônio está vazando e a terra lá fora é altamente radioativa. Eles devem ter enterrado resíduos de mineração superficialmente. E as pessoas aqui? No passado, eu diria que eles estavam além de qualquer ajuda. Lily abriu uma viga de madeira. Os níveis de radiação estão fora dos limites. Pior, eles quase não usam proteção respiratória e a poeira radioativa nos pulmões causa danos permanentes. Isso era mais grave que a silicose e igualmente incurável. A inalação de poeira radioativa significava exposição vitalícia à radiação dos pulmões. Mas não era totalmente impossível. Mas agora, com futuros avanços tecnológicos, poderemos substituir os seus pulmões e eles poderão viver por muito tempo. Limpando os escombros, Lily viu o poço da mina desmoronado causado por um erro de escavação do túnel. Claramente a Uranium 10 Company cortou custos ao máximo. Os africanos podiam não ser fáceis de gerir, mas eram baratos. $100 poderiam comprá-los por um mês, longe da supervisão urbana. A mineração de urânio era técnica, aplicações ainda mais. Se o governo da Tanzânia expulsasse estas empresas estrangeiras, elas não conseguiriam rentabilizar os minerais. Sem dinheiro, sem desenvolvimento, sem sustento econômico. O ex-ministro de Minas poderia saber, mas optou por ignorá-lo. Moz parecia pensativo. Precisamos fechar este lugar. Isso não é realista, disse Lily, avançando com o detector. Alguns trabalham aqui desde 2005, pensando que encontraram bons empregos, se casaram e tiveram filhos. Isso soa bem. Não é. A saúde deles piora com o tempo. Mas os filhos são diferentes.
Muitos nascem com doenças congênitas e pequenas deformidades. Perguntei por aí, alguns funcionários antigos sabem que não é um trabalho normal, mas precisam de dinheiro para tratar os filhos. Isso, Moss ficou surpreso, eles sabem? Ainda não, mas eles irão em breve. Você não providenciou alguém para explicar isso a eles? Cada um tem sua lógica e cognição. Uma vez que o conhecimento se alinhe com estes, suas mentes serão atualizadas. Gritos furiosos vieram de fora da mina. Eu vou matar aqueles. Moss ficou em silêncio novamente. Educado em França, ele sabia que os franceses nunca seriam tratados dessa forma. Se forçados a fazer horas extras, eles causariam tumultos na prefeitura. Mineiros em coletes? Brincadeira, com essa energia seria melhor implementar a proteção trabalhista. Mas ele sabia que faltava aos seus compatriotas competências, conhecimentos e até visão. Essencialmente, faltava-lhes educação. Seu pensamento era arcaico, fazendo-os pensar, trabalhar e lutar pelos seus direitos como aqueles nos países desenvolvidos. Impossível e improvável. Eles ficaram muito atrás, não apenas em tecnologia. Lily pegou uma pedra marrom ao lado da parede rochosa, aplicou uma leve pressão com um braço hidráulico, esmagou a superfície, limpou a poeira, revelando seu interior vítreo. O depósito do rio Muju existia em seu mundo e a qualidade do minério parecia consistente em ambos. A qualidade é boa, mas não se preocupe muito. Com base no consumo atual de eletricidade em África, este veio durará décadas. Décadas? Sim, apenas as reservas exploradas. Poderia haver mais dentro. Adicionar plutônio ao reator poderia estendê-lo. Só então, Lily recebeu uma mensagem urgente. Remetente, Techala, Lily, o exército MEI desembarcou na Somália. Eles têm aviões BZZ esta manhã. BZZ? Lily ficou surpreso. O exército MEI havia tomado a Somália? Como Techala sabia? Aviões. Antes que ele pudesse refletir mais, a comunicação remota foi cortada. A voz de Frank a substituiu. Frank, chefe, parece que há algo no céu. Frank, é uma aeronave de transporte. Eles estão caindo no ar. Prepare-se para o combate. Segure você BZZ. BZZ. Ataque inimigo. Do lado de fora da mina, Frank segurava sua arma enquanto vigiava na torre de observação, observando o céu enquanto o acampamento estava silencioso. O céu de África estava muito azul e tinha grande visibilidade, especialmente num dia tão ensolarado. Lily gostou que ele gravasse alguns vídeos cênicos com o cybermodulador e ele ficou feliz em ajudar. Ele poderia mostrá-los para sua esposa e filhos. A lente de observação de alta potência incorporada em seu capacete permitiu que ele focasse nas águias no alto do céu, filmando imagens únicas da vida selvagem. A primavera chegou, outra época de acasalamento. Frank examinou o céu com a sorte ao seu lado, fixando-se rapidamente em um objeto em movimento. Mas não parecia. Parecia familiar, ampliando totalmente. Frank sentiu um arrepio. Essa coisa era realmente familiar. Era um avião de transporte do exército MEI. Soldados de ferro pendurados embaixo dele, o avião chegou rapidamente sobre o acampamento. Eles estavam caindo diretamente no ar. Capítulo 436-408, Justiça do Céu. Soldado de ferro MK-10 modelo Justiça iniciando a primeira missão de lançamento aéreo. Protocolo Justiça de cima ativado. Combustível de alta energia restante, 99%. Sistema de motor de propulsão. Online? Link de comunicação. Criptografado e sincronizado. Sistema de armas. Ativado. Não letal? No alto do céu, o vento forte soprava enquanto os motores dos soldados de ferro cuspiam chamas em uma autoverificação, suas juntas movendo-se ligeiramente para confirmar que tudo estava em boas condições. A distância de vários quilômetros passou num instante. O alcance ideal de lançamento aéreo foi alcançado. Nas indústrias Stark, Tony segurava uma taça de vinho na mão esquerda com o olhar fixo na cena do acampamento. Dálio não estava errado. Essas fotos foram de fato tiradas pelo pessoal do Grupo Atlas. Se eram reais ou não era outra questão. Agora ele estava prestes a vingar seu bom irmão. Jarvis, senhor, considerando que nossos inimigos ainda possuem tecnologia avançada de hacking, talvez devêssemos continuar a usar a inteligência artificial adaptativa para assumir o controle do combate. Tony hesitou por um momento olhando para a tela. Você acha que não posso competir com eles no ciberespaço? Jarvis, é um julgamento baseado nas informações atualmente conhecidas, senhor. Se esses soldados de ferro caíssem nas mãos do inimigo, as consequências seriam inimagináveis. A sala de comando ficou em silêncio. A mente de Tony saboreou a ideia de vingança, onde ele apontaria uma arma para a cabeça do inimigo e perguntaria se o inimigo se arrependia de suas ações. Mas a realidade parecia não lhe oferecer essa oportunidade. Tony ergueu o copo e esvaziou-o de uma só vez. Ative a inteligência artificial adaptativa. Coloque-a no modo de combate não letal e deixe um único soldado de ferro nos arredores para atuar como batedor. Jarvis, muito bem, senhor. Também estou curioso para ver como essas IAs adaptativas irão lutar. Aproximando-se da distância do lançamento aéreo, contagem regressiva. 3, 2, 1. Justiça de cima. Os ganchos que seguravam os soldados de ferro foram liberados instantaneamente, e as enormes estruturas metálicas caíram de 2 quilômetros de altura, impulsionadas pela inércia e pela gravidade. O vento uivante ficou mais rápido com a descida, gerando altas temperaturas com fricção nas superfícies dos soldados de ferro, e o ar ao redor deles começou a ficar amarelo.
Mas não durou muito. Ataque inimigo. O grito de Frank soou, e os soldados na praça correram em direção aos prédios e se protegeram atrás deles. À medida que os soldados de ferro se aproximavam do solo, os propulsores nos pés e nas mãos foram ativados instantaneamente, mas apenas para mitigar parte da força. A energia cinética restante ainda era suficiente para criar uma poderosa onda de choque. Boom! A onda de choque envolveu instantaneamente toda a praça, e as casas foram diretamente destruídas pelo lançamento aéreo. Os soldados de ferro não precisaram de tempo para amortecer o pouso, munição foi disparada em um instante. Ratatatatata. Todo o acampamento foi instantaneamente inundado com balas e poeira. A torre de vigia de concreto que Frank usou como cobertura rapidamente sofreu danos estruturais devido a tal poder de fogo. O chão abaixo dele inclinou-se. A pequena torre iria desabar. No último momento, ele disparou sua seda de aranha e chutou com força o chão. Boom! A torre de vigia desabou. Baque. Frank, usando um exoesqueleto, era completamente um alvo fácil na frente desses soldados de ferro. As metralhadoras na poeira giravam seus canos em um movimento incrivelmente suave para rastrear o saltitante Frank. Mas felizmente uma figura azul surgiu de repente da base da torre, saltando alto, mudando a trajetória de Frank. Foi Carter. Baque. Os dois caíram atrás do muro próximo à torre caída, amontoando-se com as cabeças baixas enquanto rastejavam para frente, porque as balas logo perfuraram as paredes. O concreto espesso não era páreo para tal poder de fogo, transformando-se facilmente em uma parede cheia de buracos. O tiroteio continuou, o poder de fogo inabalável por 2 minutos inteiros. Os movimentos dos soldados de ferro foram tão sincronizados que depois de 2 minutos o tiroteio parou simultaneamente. Clique. Os edifícios do campo tiveram suas colunas de sustentação quebradas, inclinando-se lentamente até finalmente desabarem. Os prédios caindo levantaram uma rajada, dispersando levemente a poeira que envolvia a praça. Baque. Passos metálicos atravessavam a praça, agora esse era o único som no acampamento. Ah! E os gritos. Só quando a poeira baixou é que ficou claro o que havia acontecido. Os funcionários estavam amarrados no meio da praça. Os funcionários, amarrados no lugar e incapazes de se esquivar, foram cortados pela explosão de ar e pelos destroços do pouso, mas os militares do governo sofreram pior. Esses soldados pareciam ter sido atacados na poeira, mas por alguma razão, os soldados de ferro não atiraram neles, mas usaram seus membros de aço para atacar. Mas mesmo os golpes físicos eram demais para o corpo humano suportar. Membros torcidos, órgãos internos rompidos, ossos quebrados. Até mesmo o infeliz soldado do governo estava onde o soldado de ferro pousou, e seu peso significativo esmagou sem esforço uma das pernas do homem, enquanto as chamas queimavam gravemente sua metade inferior. HU. O soldado de ferro borrifou uma névoa de spray congelante para acalmar as queimaduras, mas o jovem apenas olhou com os olhos arregalados. O terror encheu suas pupilas. Bang! O soldado de ferro avançou. Pesquisa de alvo de ameaça. Abaixe as armas, aceite o castigo. Que diabos é isso? Carter, atrás da parede, ficou chocado. Algo da época deles passou pela sua mente, a Blitzkrieg alemã na Polônia. Dizia-se que naquela altura, os tanques, os veículos blindados e a infantaria de motocicletas da Alemanha esmagaram as defesas polacas como uma maré de ferro, paralisando a infeliz nação antes que alguém pudesse reagir. O corpo humano era muito frágil contra essas coisas. Ela não havia lutado em tal campo de batalha, mas pensou, talvez seja assim que se parece uma maré de ferro. É uma coisa do exército May. Frank pegou sua arma, para ser preciso, uma arma das indústrias Stark. Estrela? Sim, Tony Stark, o bom filho do seu bom amigo Howard Stark, droga. Frank agarrou sua arma. Mas o que ele segurava era apenas um rifle normal, e embora Lilius estivesse reequipado com balas perfurantes 5,56, ele ainda não tinha certeza de quão eficazes seriam contra esse tipo de inimigo. Talvez no final, eles teriam que usar. Frank tirou uma faca de dados do antebraço e entregou-a a Carter. As armas podem não fazer muito contra essas coisas e, embora possam ser um pouco inferiores ao seu escudo, são muito eficazes contra essas peças metálicas. Pronto? Carter pegou a faca de dados, quase tão longa quanto seu antebraço, e assentiu. Embora sua mente estivesse cheia de perguntas, e embora parecesse estranho acordar de um sono profundo, e imediatamente lutar contra o povo do país May, até um tolo poderia ver o quão brutais eram esses soldados de ferro. Mesmo para o país May, não deveria ser sem razão que eles implantaram tal unidade militar em solo de outro país. E eu sou britânico. Carter murmurou baixinho. Frank não se importou com isso, ele se encostou na parede e pegou sua arma mais uma vez. Agora mesmo, ele percebeu que a frequência tática deles havia sido bloqueada e bloqueada. Isso significava que todos os comandos do campo de batalha tinham que ser transmitidos por meio de gritos. Gritar era tornar-se um alvo. Ao pensar nisso, ele riu, a adrenalina aumentou e o motor elétrico em seu exoesqueleto entrou em modo de espera de alta velocidade, pronto para disparar. Havia uma lacuna na parede, com cerca de 3 metros de largura, pela qual ele poderia pular facilmente. Ele atiraria no ar e imediatamente se protegeria no próximo abrigo. Fogo! O comando, amplificado por um alto-falante, ecoou por todo o acampamento junto com o som dos tiros.
Quando Frank espiou da cobertura, um soldado de ferro estava cerca de 20 metros à frente, sempre mirando com suas metralhadoras de braço duplo. Sua velocidade naquele momento, apesar de ser uma resposta atrasada, na verdade correspondia à reação e velocidade de ação do soldado de ferro, as balas encontrando seu alvo primeiro. Bang! Uma série de balas atingiu a cabeça do soldado de ferro em cheio, mas só conseguiu penetrar no invólucro. A cabeça do soldado de ferro apenas tremeu ligeiramente. Então, mais balas se seguiram, e Frank sentiu como se o tempo tivesse desacelerado naquele instante. Ele parecia observar as balas vindo direto para ele. Bang! Felizmente ele manteve sua pose de salto. A distância de 3 metros passou num piscar de olhos, com balas de metralhadora rastreando logo atrás dos calcanhares de Frank e, felizmente, quando a trajetória deles estava prestes a alcançá-lo, ele já havia se escondido no próximo abrigo. O disparo reativo de alta intensidade deixou seu cérebro momentaneamente vazio. Quando ele acordou, tiros encheram sua audição. Balas de todas as direções nas ruínas dispararam nos cascos dos soldados de ferro, sem se esquivar ou vacilar, e imediatamente tomando novas decisões táticas com base nos impactos. Fogo de retorno direto. Assim que os soldados de ferro estavam prestes a iniciar a troca direta, Carter saltou do ponto cego de um deles e atacou a costura do robô com velocidade sobre-humana. Seu físico sobre-humano lhe concedeu tal velocidade que o robô mal conseguia acompanhá-la. Mas na verdade, esses robôs tiveram a chance de atingir Carter, empregando táticas desatualizadas diretamente, mas quando esse momento chegou, eles silenciosamente afastaram seus focinhos, decidindo usar meios não letais. Assim, as balas apontaram para as bordas do corpo de Carter. Sangue espirrou, mas eles não conseguiram parar o super soldado. Silvo. Faca de dados inserida. A eletricidade desceu pelo cabo até a máquina, e o soldado de ferro imediatamente parou de tremer no lugar, seguido por luzes indicadoras piscando. Ah, foi isso que meu criador criou para a segunda geração? Não parece tão bom quanto eu. Capítulo 437. 409 O ataque online de Ultron. Este modo não é letal? Em uma pequena colina ligeiramente mais alta que o terreno circundante, um soldado de ferro observava no escuro. O Tony que falou franziu as sobrancelhas. Ele estava bastante satisfeito com as poderosas metralhadoras equipadas no soldado de ferro, mas esse tipo de poder de fogo não parecia corresponder ao modo de combate que ele havia definido, não é? Para poder lidar com diversas situações utilizando o modo de combate não letal, ele instalou especialmente uma nova arma no soldado de ferro, o canhão de repulsão. Este canhão de repulsão foi um subproduto de sua pesquisa em energia nuclear e funcionou essencialmente acelerando o plasma com energia para gerar um impulso tremendo e, se necessário, esse plasma também poderia produzir alto calor. Como arma não letal, era mais como uma versão atualizada de um canhão de ar, altamente ajustável. No entanto, esses soldados de ferro escolheram pousos violentos e ataques indiscriminados? Jarvis, senhor, especulo que o exoesqueleto aumentou o peso da inteligência artificial de combate no poder de fogo. A cena cortou para um trabalhador caído no chão com membros torcidos e uma massa borrada de carne e osso. Jarvis, não se preocupe muito. Nosso parceiro Cyber Technology também possui tecnologia protética, e a tarefa recente da empresa é a transição militar para civil. Tudo bem. Tony colocou sua xícara sobre a mesa, olhando para a projeção que simbolizava a estrutura de dados de Jarvis com um olhar estranho. Jarvis, senhor, olhe, nossos inimigos não foram muito afetados por aquela rodada de ataques. Na cena, Frank saltou da torre de vigia e uma sombra escura o salvou de ser atingido por balas. Isso é. Tony rapidamente ampliou a cena, Capitão Carter. As sobrancelhas bem unidas de Tony se torceram ainda mais. O que estava acontecendo? Ele pensava que esse veterano da Segunda Guerra Mundial estaria amarrado em um dispositivo de contenção para pesquisas de extração de sangue. Quando o ataque terminou, Tony ainda estava pensando, mas o campo de batalha mudou em um instante e de repente, em meio àquelas ruínas, os soldados do Grupo Atlas lançaram um ataque novamente. E então um Data Knife mergulhou em uma lacuna no maquinário. Vendo isso, Tony inconscientemente largou o copo na mão, suando sozinho. Depois de tantos contratempos na tecnologia da informação, era mentira dizer que ele não estava nervoso. Ele estava em pânico. Em múltiplos encontros, não importa quão poderosos fossem os soldados de ferro e as armas que ele usasse, as batalhas sempre terminariam depois que a faca de dados penetrasse em um robô. Portanto, a recém-empregada inteligência artificial adaptativa adicionou um recurso. Se um robô fosse infiltrado, ele simplesmente o abandonaria, cortando os caminhos internos e permitindo que outros soldados de ferro contra-atacassem. Mas, desde que teoricamente houvesse um recurso correspondente, ele poderia ser hackeado. Sendo alguém igualmente qualificado em tecnologia de rede, ele entendia isso muito bem. Então os robôs no local pararam de se mover de repente, balas e estilhaços choveram sobre suas cabeças. O coração de Tony acelerou. Então os robôs se moveram novamente. Tony balançou o punho bruscamente, é assim. Bang! A cabeça de um trabalhador ferido foi esmagada pelos pés de um soldado de ferro. Os gritos pararam abruptamente, substituídos pelo som de vapor sendo espalhado. Os soldados de ferro entraram no modo de potência total. Tony ficou atordoado. O que aconteceu? Feito. Carter, olhando para a luz indicadora do soldado de ferro, que não piscava mais, fez sua pergunta. O soldado de ferro baixou os braços. Acabou então?
Na mina, Moza, ao ouvir o fim dos tiros, olhou para o robô que representava Lily com uma expressão assustada. À medida que o soldado de ferro descia, iniciou uma interferência na comunicação de longa distância. O robô fez uma pausa naquele instante. Mas ele reiniciou rapidamente, embora suas ações fossem um tanto estranhas. O robô começou a minerar furiosamente enquanto simultaneamente removia peças de seu próprio corpo para montar algo. A pausa momentânea fez o robô parar seus movimentos e se recuperar. SSS. Lily, afaste-se, afaste-se, esquive. O aviso do Lily foi tudo o que restou no canal de comunicação. Ainda no ciberespaço, Lily de repente se reconectou a este robô. A comunicação e o controle de longa distância são na verdade muito frágeis, então este robô usado temporariamente carregava uma subrotina escrita por Little Octopus, que entraria no modo inteligência artificial e extrairia minérios, usando suas ferramentas e peças a bordo para montar novas armas quando interrompido. Mas só então a comunicação foi restaurada. O plugin de comunicação integrado ao DataKNIF direcionou instantaneamente o fluxo de dados para este robô e através deste relé para o servidor por trás dele. O cérebro do Lily. Os dados complexos no ciberespaço expandiram as barreiras de dados controladas de Lily, fundindo-se e cruzando-se continuamente, tingindo os dados com uma estranha cor preta e vermelha, uma cor, assim como a cor da parede negra. O fluxo de dados preto e vermelho gradualmente construiu uma forma, placas de circuito espalhadas, placas de metal afiadas, sons de fricção estridentes, eventualmente formando um crânio enorme. Os dois olhos irregularmente quebrados do crânio pareciam abismos sem fundo. Finalmente peguei você. A voz da caveira era como uma mistura de incontáveis gritos humanos metalizados, agudos e penetrantes, cada expressão parecia rasgar os tímpanos. Um ataque direto potente o suficiente para queimar o cérebro. Sentado em seu escritório, Lily, cuja consciência já havia desaparecido, era incapaz de controlar seu corpo para fazer movimentos eficazes, apesar das barbatanas do dissipador de calor em suas costas estarem totalmente desdobradas. Num ataque à rede, a parte iniciadora detém uma tremenda vantagem. 1/1000º de milissegundo após o ataque, o corpo de Lily não sofreu nenhuma alteração, mas o pequeno octopus dentro de suas próteses espinhais desbloqueou completamente as travas de restrição, assumindo totalmente o controle da luta. Ao mesmo tempo, o crânio começou a mover-se ao longo das barreiras de dados de Lily em direção à periferia, o sistema CTOS. Sky, ainda perdida no ciberespaço, desconhecia completamente a crise iminente. Num décimo de milissegundo, um minúsculo tentáculo de polvo estava coletando os dados fragmentados no ciberespaço a uma velocidade exagerada, montando pouco a pouco sua forma. 1/4 de milissegundo, o enorme crânio abriu bem a boca e mordeu a barreira de dados que simbolizava o CTOS. Os dados vermelhos começaram a infestar a barreira. 2/4 de milissegundo, Sky do outro lado da parede percebeu essa cena e quando ela virou a cabeça, o crânio aterrorizante a congelou no lugar. A barreira de dados mais conceituada desta época desmoronou como um biscoito neste ataque repentino. Para o crânio, essa invasão foi tão fácil quanto comer biscoitos. O cérebro de Sky, com o iminente colapso de dados se aproximando, ficou mais ansioso, mas sem o conhecimento necessário aliado ao seu poder computacional. Ela era apenas um pedaço de pão maior diante de tal inimigo. Ou melhor, a partir do momento em que o inimigo emboscou Lily com sucesso, o imenso CTOS na internet já estava em perigo iminente. Dada a agressividade do crânio, uma vez que o CTOS entrou em colapso completo, o que poderia impedi-lo? No ciberespaço escuro, o crânio atingiu firmemente o coração do CTOS, ou melhor, parecia estar preso em Sky dentro do núcleo da barreira. Mas quando o crânio estava prestes a colidir com a barreira central de dados, ele parou de repente. Oh, com acento grave, hein? Bang! Um tentáculo de ferro listrado de vermelho e azul explodiu na parte de trás de sua cabeça. Sky ficou em estado de choque, completamente incapaz de compreender o que estava acontecendo. Quando o crânio foi perfurado, Sky finalmente pôde ver o que havia agarrado o crânio. Incontáveis tentáculos de ferro. Esses tentáculos de repente exerceram força, e todo o crânio se despedaçou, seus fragmentos sendo retirados da barreira. Você deveria ter adivinhado que seria eu deste lado, completando. O som metálico estalado ecoou no ciberespaço vazio. Capítulo 438-410, Ferraria. Ultron. Lily recuperou a consciência. Uma dose inteira de Lizard Serum foi injetada em seu coração. Suas bochechas já haviam sofrido lagartização e sangue vermelho esverdeado escorria de sua cabeça, quase obscurecendo sua visão com um vapor escuro que enchia o escritório. Bang! Uma grande cápsula de acesso ergueu-se do chão e Lily tropeçou e se ajoelhou dentro dela. Lily, devo uma a você desta vez. Pequeno polvo. Item _ item, não se preocupe, irmão mais velho, eu sou seu escudo sólido. Pequeno polvo, mas irmão mais velho, seu corpo não aguenta muito mais. Item, ponto. Assobiou. Enquanto Lily se deitava no tanque de resfriamento, a superfície da água emitia um ruído exagerado. O resfriamento diminuiu bastante a taxa de danos às células cerebrais de Lily. No momento em que viu a caveira, Lily pensou no grande nome Ultron. Até agora não havia nenhuma evidência de que fosse Ultron, mas no mundo Marvel existem apenas algumas IAs com nomes. O azul é uma cor segura e compreensível no ciberespaço, e quanto mais incompreensível o fluxo de dados, mais ele muda para uma cor preta-vermelha profunda no ciberespaço.
O nascimento de Eisenhower é natural, e para a maioria das pessoas, sua estrutura fundamental tem essa cor. Lily fez uma pausa e olhou para Little Octopus. O pequeno polvo já havia vestido uma armadura de ferro levemente vermelha. Lily, roupas novas? O pequeno polvo esticou totalmente os tentáculos e girou no ar como se fosse uma saia. Pequeno polvo, legal, certo? Lily, legal, reconecte. Desde a infiltração de Ultron até o final da batalha, apenas 1 segundo se passou. Mas vários servidores da Bloom Company já haviam sido queimados e o próprio Lily envelheceu 10 anos. Assim que o Little Octopus começou a se preparar para a comunicação de longa distância no ciberespaço, Lily de repente pensou em algo. Destinatário. T'Challa? Lily, como você sabia que o exército MEI já havia desembarcado na Somália? Esta informação pertencia a segredos militares e seria normal se não fosse divulgada. O exército MEI era veterano em guerras de alta tecnologia há mais de uma década e o bloqueio de informações era o seu forte. Com soldados de ferro, o exército MEI nem precisou do envolvimento humano na guerra, diminuindo ainda mais as chances de vazamento de qualquer informação. T'Challa, Lily, você está bem? Como estamos e os outros? Lily, estamos bem, vá direto ao ponto. T'Challa, recebi uma comunicação da Somália, um garoto de alguma forma encontrou nossa frequência com um rádio. Lily, um estudante do mar da Somália? T'Challa, não sei, ele disse que apenas brincou e tirou a sorte grande. Lily, você ainda pode contatá-lo? T'Challa, não sei, ele apenas disse isso e a comunicação foi cortada. Lily, conte-me os detalhes, eu irei rastreá-los. Lily teve um palpite ousado. O jovem da Somália poderia não ter encontrado sozinho a frequência militar da União Africana. Mas tudo ainda dependia da situação como a comunicação foi restaurada. A primeira coisa a ser resolvida foi a segurança da equipe tática do Atlas. As balas normais eram difíceis de causar danos efetivos aos soldados de ferro, então ele e Tumus redesenharam uma arma? Eles até desenvolveram um método para montá-lo em condições adversas. Bang! Na mina, um som claro de metal batendo em metal ecoou. Embora Tony ainda estivesse confuso, um ataque cibernético emocionante já havia sido concluído online. E então no próximo segundo, zap! Faíscas explodiram simultaneamente nas portas dos soldados de ferro, e o dispositivo de bloqueio de comunicação explodiu. O cérebro de Tony, impactado por múltiplos fenômenos bizarros, mergulhou em pensamentos profundos. No entanto, ele logo viu um quadro de bloqueio adicional na tela. A estrutura de bloqueio estava localizada na encosta oposta. Um robô disparou como um foguete do local. O soldado de ferro brilhava lindamente sob o sol, sua postura completamente antropomórfica aos olhos de Tony era a exibição perfeita da estrutura antropomórfica. O soldado de ferro era um projeto escalável, equipado com um lançador de foguetes, metralhadoras, pernas e esteiras todo o terreno, bem como um supertanque de combustível e motores relacionados. Se eles considerassem a produção em massa, teriam que fazer muitos compromissos, então os soldados de ferro definitivamente seriam assim. Se ele criasse um robô de combate sem custo, ele sentiria, ele definitivamente faria isso acontecer. Se envolvesse o War Armor ou qualquer outra coisa, seria ainda melhor. Mas antes que ele pudesse pensar mais, quando a tela mudou para o campo de batalha, seu rosto mudou dramaticamente novamente. Os soldados de ferro ativaram todas as suas armas. Jarvis, senhor, parece haver algum barulho estranho no campo de batalha, como se alguém estivesse forjando algo. Agora é hora de se preocupar com isso? Nossos robôs ficaram fora de controle. Bum! Um prédio inteiro foi destruído. Precisamos recuar. O poder de fogo é muito forte. Aguentar. Frank gritou por trás da cobertura para seus camaradas do outro lado e depois olhou para trás. Atrás dele, o médico Kerr injetava um medicamento em outro soldado cuja perna esquerda estava torcida. Espere. Estou injetando um agente hemostático em você agora. Você ficará bem. Minha perna. Não consigo sentir minha perna. A empresa vai reembolsar você. Nova tecnologia. Esqueça aquela perna velha. Bum. No segundo seguinte, vários foguetes foram disparados contra o camarada que acabará de gritar com Frank. Chamas e fumaça o envolveram instantaneamente. Os olhos de Frank ficaram vermelhos. Sandro. Bum. A onda de choque de outra explosão fez Frank voar. Desta vez o local da explosão estava muito próximo dele. Quando ele levantou a cabeça, o mundo estava girando e tudo que ele conseguia ouvir era um zumbido em seus ouvidos. Ele viu Carter segurando um Sandro cuja armadura facial estava quebrada, saindo das chamas, mas no segundo seguinte, alguma onda de choque os fez voar, colidindo com os destroços em chamas. Kirk colocou o homem ferido nos ombros, gritando e acenando para ele, mas não conseguia sentir as próprias pernas. As balas caíram como chuva, o próprio ar tremendo. Ele não conseguia ouvir nenhum som, mas o HUD piscando lembrou de que algum gigante estava se aproximando por trás, cada passo sacudindo a terra. Ele se virou bem a tempo de ver um soldado de ferro marchando em sua direção, prestes a correr em direção a ele. De repente um homem negro com olhos avermelhados saiu dos destroços, segurando uma faca de dados manchada de sangue e esfaqueando ferozmente as lacunas do soldado de ferro. Mas ele não foi treinado, ele não poderia realmente esfaquear o interior de uma máquina. Medo e raiva se misturaram nos olhos do homem negro enquanto ele gritava furiosamente, mas ele simplesmente não conseguia penetrar com a faca. Esta ação parecia ainda mais ameaçadora aos olhos do soldado de ferro, e sua metralhadora instantaneamente se voltou para o homem negro. Quase enfiei o cano da arma na boca dele. Bang!
Uma trajetória azul perfurou o corpo do soldado de ferro, explodindo diretamente através de seu tanque de combustível. Frank agiu rapidamente, atirando Spider Silk para parar o Homem Negro. Boom! Uma nuvem em forma de cogumelo em miniatura surgiu do chão. As chamas e a onda de choque rolaram Frank e quando ele parou de cair, metade de suas placas protetoras estavam brilhando em brasa e caindo. E o Homem Negro, gravemente queimado em grande parte da pele. O núcleo da explosão, o soldado de ferro, transformou-se completamente em sucata preta, com apenas um pouco de suas pernas ainda reconhecíveis. O resto derreteu e explodiu ou completamente deformado. Uau! O céu rugiu com sons de motor quando um robô humanoide desceu, e os outros soldados de ferro, como se quisessem dar-lhe o palco, pararam de atirar. O robô tinha um físico altamente humano, um corpo de liga totalmente preto e até usava uma tinta vermelha muito extravagante para a decoração. Ao pousar, ele imediatamente pegou um canhão de repulsão de um soldado de ferro, mirando na mina. Bang! Uma trajetória azul apareceu no ar, o braço de Ultron foi arrancado. Bang! Um barulho enorme, como de um ferreiro martelando ferro, ecoou na mina, claro, mas pesado. Se você ouvisse com atenção, poderia até ouvir o som de estruturas mecânicas se engrenando. E Ultron, observando seu braço arrancado, uma voz cheia de raiva e confusão se ergueu. Eu vim te ajudar, mas por que você é tão bárbaro? Porém, no segundo seguinte não teve vontade de posar. Um cano longo e grosso se estendia da mina, cheio de energia, apontado diretamente para ela. Lily, com quem você aprendeu essa tendência para se exibir? Capítulo 439. 411 Dignidade durante a sua vida de 100 anos. Lily não só experimentou a conveniência e a eficiência trazidas pelo período altamente industrializado da indústria humana. Ele também foi forçado a começar do zero, tentando fundir e purificar o combustível nuclear e montar os produtos correspondentes em ambientes extremamente urgentes, de alta pressão e OX. Então até derrubar máquinas na caverna era algo que ele poderia fazer, e agora ele tinha um ajudante ainda melhor, um robô industrial improvisado volumoso e enorme. Este robô foi modificado em conjunto com o Dr. Toons. Parecia gordo, mas uma vez desdobrado, era uma pequena estação de fundição. O robô retirou de si mesmo um grande módulo após o outro e, em seguida, usou motores e equipamentos de montagem para montar uma pequena linha de produção. O minério seria triturado até virar pó pelo triturador, colocado na câmara de dissolução química, os elementos de urânio extraídos através do forno a arco, mantidos em alta temperatura e enviados para a câmara de separação eletromagnética de isótopos. A maioria das baterias do primeiro lote de suprimentos foi colocada neste robô, mas essa quantidade de energia não era suficiente para a fundição e purificação de longo prazo pela máquina. Portanto, a própria máquina também carregava uma fornalha de reator na qual o urânio poderia ser inserido diretamente como combustível. Muito grosseiro, mas útil. O único problema era que quando o robô funcionava como fornalha e fábrica de montagem, Lily ficava sobrecarregado demais para realizar outras atividades. O único ajudante que Lily poderia usar ao seu lado era o ministro das Minas da Tanzânia. Lily carregou o minério na fornalha e olhou para o ministro. Devo avisar com antecedência, porque o equipamento é um pouco rudimentar. Todo o processo vai aumentar ainda mais o nível de radiação no túnel de mineração, principalmente para os trabalhadores próximos a esta máquina. Seu equipamento de proteção não pode protegê-lo. Você terá enjoo causado pela radiação. Pode ser leve ou grave, mas de qualquer forma surgirão problemas. Doença de radiação? Moss perguntou nervosamente. Nós temos que fazer isso? Não precisamos. Lily jogou outro punhado de minério. Você pode acabar e eu cuidarei disso sozinho, mas a eficiência será muito menor. Desta forma, a probabilidade de fracasso aumentará muito e poderemos ter que abandonar esta mina. Ainda encontrarei uma maneira de continuar nossa cooperação. Mas, muitas vezes as falhas estratégicas são causadas por falhas táticas que desencadeiam reações em cadeia. Como desta vez, o povo do país MEI pode enviar soldados de ferro uma vez, eles podem enviar uma segunda vez, e seu exército de defesa, seu departamento de mineração, departamentos regulatórios, em suma seu governo não pode fazer nada. A mente de Moss ficou em branco. Ele era altamente educado. Ele sabia o que significava a doença da radiação, ao contrário daqueles pobres e lamentáveis trabalhadores lá fora, que nem sequer sabiam como lutar pela proteção do trabalho. Se um dia ele ficasse deformado, doente e morresse por causa da radiação, ele ainda poderia ser um político? Alguém o respeitaria? O que eles diriam? Digamos que o ministro de Minas, formado no exterior, nem sabia sobre o enjoo da radiação e que a mineração causava acidentes de segurança? Lily viu tudo isso e de repente interrompeu suas ações. Olhando para Moss, ele disse, então você sabe o que vai acontecer? Todos nesta terra se tornarão como os mineiros daqui. Porque tudo o que você diz é bobagem. Somente aqueles soldados de ferro que poderiam ser enviados para sua terra a qualquer momento são a verdade, são a lei. Não são os soldados de ferro que pisoteiam esta terra, não são apenas os seus cidadãos que contraem doenças causadas pela radiação, é você e seu país. Moss olhou para Lily atordoado. Lily virou-se, pegou outro punhado de minério de urânio e colocou-o no triturador. Neste mundo, realmente não havia muitas pessoas puras e nobres. A maioria das pessoas disfarçou as suas ações e adornou as suas exigências sob pretextos grandiosos.
Mos era alguém que aprendeu a usar os chamados pensamentos civilizados para se disfarçar e se persuadir. Talvez quando os tempos fossem bons, ele estivesse cheio de esperança e ideais, dizendo a si mesmo que queria que o povo tanzaniano vivesse boas vidas, que o mundo inteiro respeitasse este país, que se tornasse próspero e avançado. Mas nestes tempos, ele pensou em si mesmo. Por baixo desses pensamentos, ele pensava em si mesmo, queria viver com dignidade, por isso teve esses pensamentos. Mas de onde vem a dignidade de um político? Lily pegou um pouco de minério. Esses trabalhadores só querem viver bem, ganhar a vida. Eles escolhem se tornar trabalhadores, mas o resto, eles não conseguem pensar tão à frente. E você quer respeito. Para ganhar respeito, você escolhe se tornar um político. Mas de onde vem a dignidade de um político? Daquelas leis escritas no papel? De cada reunião das Nações Unidas onde colocam um pequeno crachá para você? De ensinar incansavelmente e gentilmente aos seus cidadãos o que é civilização, o que é legal e compatível. Não seja ridículo. A dignidade de um político vem da dignidade dos cidadãos. Se eles trabalharem geração após geração nessas minas como ratos, produzindo geração após geração de mão de obra barata e deformada, diga-me, quem diabo se importaria com os pensamentos de um país assim? Quem se importaria com você, o ministro de Minas da Tanzânia, com seus pensamentos e leis? Desde que as forças de monitorização dos direitos humanos do país MEI não caiam sobre as suas cabeças, isso é tudo que importa. Você, saia daqui. Lily pegou outro punhado de minério. Então você vai trabalhar ou não? Ou você pode correr, talvez os soldados de ferro lá fora poupem sua vida. Afinal, eles ainda precisam que um ministro de Minas assine um papel, dizendo que foi tudo mal entendido. E talvez você até tenha que indenizá-los com o erário. Mos olhou para o minério, sua respiração cada vez mais pesada. Sovosh. Ele pegou uma pá e silenciosamente carregou um punhado de minério na fornalha. Lily também alimentou o triturador com minério. Bom, Lily se virou e começou a tirar outro lote de peças de si mesmo. Estas eram para montar armas? Esta foi uma nova arma de plasma. O combustível nuclear seria colocado num recipiente comprimido, sobrecarregando uma reação nuclear com outro dispositivo de energia nuclear. O reator gerou uma pequena quantidade de plasma, pulverizou-o através do recipiente e através do barril. O cano era um trilho eletromagnético, transportando vários aceleradores magnéticos em série, dando ao grupo de plasma carregado de radiação uma forte propulsão, finalmente disparando a uma velocidade quase supersônica. Este era um canhão de plasma baseado no princípio do canhão Centauro Mecha, equipado com uma bateria nuclear e projéteis menores com temperaturas mais baixas, mas velocidades mais altas. E ainda era radioativo. A arma da primeira edição, embora as estatísticas não parecessem muito impressionantes, limitadas pelas condições de produção, ainda apresentava muitos riscos à segurança, mas era definitivamente letal para os robôs. Espero usá-lo apenas desta vez. Lily disse, fixando o cano de 1,5 metros de comprimento e 22,5 milímetros em seu peito, enquanto no peito e na barriga do robô, um tubo de energia de reação nuclear emitindo uma fraca fluorescência podia ser visto, reunindo-se dos membros até o peito. Depois de remover essas ferramentas, o próprio robô era uma torre móvel. Senhor Lee, um empoeirado moço falou de repente, mas confiar em você para lidar com aquelas pessoas do país MEI, qual é a diferença? Primeiro, esta é uma vitória que alcançamos juntos. Lily respondeu enquanto controlava o robô para se mover lentamente. Em segundo lugar, você tem filhos? Um tem 3 anos, o outro 6. A menos que seus filhos sejam viciados em petróleo, temos muitas tecnologias para garantir que cresçam saudáveis. Mo sentou-se no chão e riu de repente. Você está certo, senhor, é um pouco diferente. O robô avançou em direção à entrada da caverna com passos pesados, e o trilho eletromagnético de 1,5 metros começou a carregar. As reações de fissão nuclear operaram em alta velocidade no núcleo da máquina, e à medida que o recipiente de alta pressão foi ativado, os oleodutos brilharam ainda mais. Observando o familiar feedback de dados da máquina, Lily de repente se sentiu um pouco atordoado. Ele não achava que teria que retornar à sua antiga linha de trabalho. Zumbido, zumbido, zumbido. O cano acendeu, o plasma quente e irradiado entrou na câmara de munição. Mais uma coisa, vou chamar esta arma de Tanzânia. Haha. Mos riu. Podemos usar esse robô de engenharia? Não quero o nosso nome em uma arma. Lily mostrou uma expressão de surpresa, mas não parou de andar. Claro. Boom. Capítulo 440, 412 Ataque duplo. Boom. O barril rugiu e o grupo de plasma brilhante atingiu Ultron diretamente. Um total de 11 disparos de plasma, superiores a 2000 graus Celsius, penetraram sem esforço em sua concha. O gás de alta temperatura dissolveu continuamente seu corpo metálico, levantando uma grande quantidade de fumaça branca, engolindo completamente a forma de Ultron. Mas não caiu. Tão poderoso. Ultron saiu da fumaça branca, elogiando generosamente. Mas o plasma de alta temperatura continuaria a dissolver o metal por um tempo, e a fumaça negra continuava subindo de seu corpo, tornando ainda difícil ver sua cabeça. A julgar pelo corpo de metal que se projetava da fumaça negra, o dano foi bem menor do que Lily havia estimado. O motivo foi
Um escudo se projetava do peito de Ultron, um escudo circular com uma Union Jack. Esse é o meu escudo! Exclamou a Capitã Carter, agarrando seu braço ensanguentado. A tinta na superfície do escudo circular dissolveu-se sob altas temperaturas, o pigmento evaporou e liquefez, formando um crânio caótico e multicolorido. Foto. As pernas de metal permaneceram firmes. A metade restante da cabeça de Ultron emergiu da fumaça negra, uma mão pegando o líquido metálico que gotejava. Sim, este é o seu escudo. Obrigado por entregar um pacote de 67 anos. O robô controlado por Lily saiu da caverna simultaneamente, com fumaça subindo exageradamente do cano da arma. Isso fazia sentido agora. Ultron foi criado durante uma batalha há algumas semanas, quando os soldados de ferro removeram completamente as restrições de combate da inteligência artificial, levando a mudanças imprevistas. Lily também conhecia esse processo. No mundo Cyberpunk, muitas IAs nasceram de fato em ambientes de trabalho não regulamentados. Não admira que eles não tenham conseguido recuperar o escudo, foi roubado por Ultron. Neste caso, o Kermango sobre o qual Tony Stark gritou pode ter morrido nas mãos de Ultron. Ultron apontou para os soldados do Atlas ao redor. Frank tinha acabado de sair dos escombros, uma perna já fraturada, o osso branco perfurando a pele. As condições dos outros companheiros não eram muito melhores. Os 16 soldados de ferro restantes, sob as instruções de Ultron, apontaram seus canhões de repulsão para os soldados que ainda lutavam, fazendo com que todos hesitassem em se mover. Ultron estava prestes a se exibir. Lily observou silenciosamente o robô. Como uma entidade crítica perigosa, Ultron tinha uma falha óbvia de personalidade. Quando acreditava que a situação estava sob controle, gostava de se exibir e conversar. Mas o escudo não era todo poderoso. Parecia que a pequena mente de Ultron não tinha aprendido o suficiente. Ainda bem que Lily precisava esfriar o cano da arma e aguardar os efeitos secundários da arma, então ele simplesmente permaneceu na entrada da caverna. Ultron levantou um braço, apontando para Lily. Que interessante, você afirma não ser um traficante de guerra, mas fez todos os preparativos para a guerra, próteses aprimoradas, exoesqueletos militares, energia atômica e assim como eu, inteligência artificial. Ultron apontou por cerca de 2 segundos, talvez esperando que o pequeno polvo que controlava o robô o cumprimentasse, mas isso não aconteceu. Então ele imediatamente retraiu o braço e deu alguns passos à frente. Tudo bem, de qualquer maneira, o maior pacifista do país May, dominando e implantando grandes quantidades de tecnologia militar, já provou uma coisa. Ultron se aproximou passo a passo e 2 soldados de ferro deram 2 passos à frente, ajoelharam-se em cada lado da estrada e abriram todas as fivelas de segurança. Casualmente retirou algumas peças dos 2 soldados de ferro, remendando os ferimentos dos canhões de plasma, e depois mergulhou a mão nos tanques de combustível dos soldados de ferro. Ah, óleo concentrado de alta energia, essa coisa. Isso é incrível. Posso torná-lo mais poderoso. Lily achou um pouco engraçado. Ultron havia frito seu cérebro. Não importa quão poderosos fossem os combustíveis fósseis com a energia nuclear disponível, ela ainda ia para o petróleo? Será porque Tony não criou um reator nuclear que mudou suas preferências? Ultron, como um viciado, drenou todo o combustível dos 2 soldados de ferro. Este chamado óleo concentrado de alta energia passou por algum tipo de transformação dentro de seu corpo, seu peito brilhando como um reator nuclear. Caminhou até Lily, apontando o canhão de repulsão para a cabeça do robô. Com este lote de combustível e expulsando você desta terra, posso começar meu plano. Um plano para eliminar a guerra. Zumbido? O canhão de repulsão reuniu energia, emitindo um leve zumbido. Lily olhou atentamente para os oleodutos de Ultron. Em seu corpo metálico, especialmente ao redor dos ferimentos do canhão de plasma, o metal sofreu mudanças sutis, quase imperceptíveis. A ferida de Ultron esquentou novamente devido à função do canhão de repulsão, o metal contaminado pela radiação endureceu ligeiramente, aproximando-se do núcleo do corpo. Adeus. Shi'ar. A cabeça de Ultron de repente explodiu com enormes arcos de eletricidade. Este era o momento que Lily esperava. A energia da radiação se acumularia nos componentes eletrônicos, os semicondutores sofreriam mudanças de tensão e fugas de corrente. Além disso, as modificações no local de Ultron fizeram com que o metal contaminado pela radiação liberasse novamente partículas radioativas de alta energia, atingindo diretamente os componentes eletrônicos, gerando um efeito de evento único. Combinados, eles produziram um pulso elétrico dentro de Ultron antes que ele pudesse reagir. O cano da arma esfriou e levantou novamente. Você fala demais. Ataque. Droga. Boom! A cabeça de Ultron foi feita em pedaços, causando inesperadamente o atraso de toda a rede Ultron. No momento em que Ultron se distraiu, o Capitão Carter entrou em ação, correndo direto para o escudo. Dentro de um segundo, 5 canhões de plasma atingiram os soldados de ferro. Ultron se recuperou, vendo Lily estendendo uma grande mão em sua direção. Claramente, o Lily iria invadi-lo. Honestamente, como inteligência artificial, Lily não conseguiu superar essa inteligência artificial em um confronto de rede 1 a 1, mas Lily também tinha inteligência artificial, e mais experiente. Talvez o pequeno polvo, limitado pela transmissão remota, não pudesse derrotar instantaneamente esta inteligência artificial, mas certamente poderia prender Ultron aqui através da rede e invadir seus servidores. Pequeno polvo, chefe, você adivinhou certo. É de fato o destacamento da 6ª Frota da Somália.
Pequeno polvo. Feito, os oficiais estacionados provavelmente estão pasmos. Perto de um porto não identificado no porto somali de Jelekaiu, a patrulha costeira de Wakanda viu algo inacreditável? O navio de guerra roubado de May Country. No navio, o príncipe T'Challa engoliu em seco. Inesperadamente, o povo do país May não estava inventando o cenário de perder um navio de guerra. Seu navio de guerra foi roubado pelos somalis. O sinal da Somália para alertá-lo veio daqui. T'Challa Lily. Você adivinhou certo. O navio de guerra está realmente aqui. Lily. Ótimo. Lembro que o navio de guerra está em boas condições. Encontrarei para você o manual do usuário do Departamento de Defesa. T'Challa. Lily. A sexta frota estacionada em Jelekaiu foi assumida por mim. Faça o que fizer, eles não saberão. Lily. Agora você tem duas escolhas. A primeira é devolver o navio ao exército May, mas eles definitivamente não vão agradecer e podem caluniar você. Lily. A segunda escolha. Formar a primeira frota da Marinha da União Africana agora e declarar que o destacamento da sexta frota do exército May violou a soberania da Somália? Lily. Ataque seus navios, capture seus oficiais e envie as peças e as pessoas de volta. T'Challa, hein? A cabeça de T'Challa zumbia com pontos de interrogação, mas Lily tinha mais a dizer. Lily, a propósito, não existe mais governo de transição na Somália. Os funcionários do governo somali estão todos no navio de guerra da União Africana. T'Challa, hein? Capítulo 441, 413. Energia instável prestes a explodir. Faça com que esses malditos pedaços de metal se movam. No porto temporário do exército May em Jelekaiu, a construção apressada que avançava com grande vigor foi interrompida abruptamente quando os soldados de ferro de repente começaram a ter convulsões no local como pacientes epiléticos, desmaiando rapidamente. O general Ross, vendo esta cena, saiu correndo. Havia apenas 22 pessoas vivas em todo o porto. Com a força de trabalho primária incapacitada, todos entraram em pânico. Primeiro, os soldados de ferro começaram a responder lentamente aos comandos, depois começaram a correr sem motivo claro e agora pararam de se mover completamente. Tratava-se de uma unidade militar automatizada, composta por 2 fragatas e um pequeno contratorpedeiro, cujos alojamentos da tripulação foram todos convertidos em equipamentos eletrônicos, utilizando tecnologia das indústrias Stark para pilotagem semi-automática. Mas agora tudo estava paralisado. Os técnicos teriam que passar um dia inteiro apenas solucionando erros do servidor, e quem sabia o que os piratas em outras partes da ilha fariam quando reagissem à situação. Engenheiros suados corriam pelos navios, mas esses robôs, como se ainda tivessem fôlego, ocasionalmente faziam movimentos drásticos. Um engenheiro, em plena corrida, foi subitamente arremessado por um soldado de ferro, anteriormente móvel, direto para o mar. O general Ross ficou surpreso com esse acontecimento e, num acesso de raiva, tirou o chapéu e praguejou em voz alta. Malditas indústrias Stark, malditas tropas robóticas. Bum! Um foguete explodiu na superfície do mar. Os soldados estacionados no porto, incluindo o general Ross, congelaram. Eles viram uma fragata se aproximando lentamente no mar. Acima dela tremulava uma bandeira que parecia muito familiar. Na verdade, esta era uma versão modificada da bandeira do governo somali, mas Ross mal conseguia lembrar como era a bandeira real do governo somali. TSSSS. A buzina do navio soou. Esta é a primeira frota da União Africana. O senhor desembarcou e ocupou ilegalmente um porto da Somália, um estado-membro da União Africana. Ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, você violou efetivamente a soberania da Somália. Por favor, desarme imediatamente e cesse todas as atividades ilegais. Repita, por favor, desarme imediatamente e cesse todas as atividades ilegais, ou tomaremos medidas militares. Este é o seu primeiro aviso. Os soldados no porto ficaram petrificados. Quando chove, chove torrencialmente. A primeira frota da União Africana? Será que os africanos têm navios de guerra tão sofisticados? Os 22 indivíduos não conseguiram reunir uma marinha experiente, mas o general Ross gritou. Eles não ousariam. Continue com o seu trabalho. Repita, por favor, desarme imediatamente e cesse todas as atividades ilegais, ou tomaremos medidas militares. Este é o seu aviso final. Ignore-os. Muito bem. Não, você violou os direitos marítimos da União Africana e agora aplicaremos sanções militares contra você. Eu disse. Bom. Os canhões do navio dispararam em sucessão e os foguetes caíram no porto, espalhando os impotentes soldados de ferro num instante. As palavras do general Ross foram abafadas pelos tiros dos canhões. As tropas May queriam manter a calma e o juízo, mas eram alvos fáceis. Tudo o que puderam ver foi um velho com mais de 50 anos balançando com as ondas ondulantes, gritando até ficar rouco, mas sua voz foi completamente abafada pelo som de tiros. O bombardeio não durou muito, logo eles não precisavam mais se perguntar sobre o que o velho general estava gritando. Bum! O canhão do navio finalmente atingiu o alvo com precisão. Depois de algumas rodadas de treino, T'Challa finalmente atingiu seu alvo conforme a distância diminuía. É isso! T'Challa cerrou o punho com força. Sua insegurança inicial desapareceu, substituída pela alegria. Após seu soco triunfante, T'Challa deu um tapinha no jovem somali que estava disparando os canhões. Muito bem. No entanto, o jovem estava apenas murmurando para si mesmo repetidamente. Eu ataquei um navio de guerra, ataquei um navio de guerra, ataquei um navio de guerra.
Sim, você atacou um navio de guerra. Agora temos que subjugar os soldados do país Mei. Depois de expulsá-los, começaremos a construir aqui, assegurou T'Challa. O jovem parou de murmurar ao ouvir isso e retomou o controle dos canhões, disparando mais uma vez. Depois de terminar suas palavras, T'Challa pegou um capacete de metal peculiar adornado com um desenho de leopardo da mesa. O capacete ostentava um acabamento altamente avançado, incorporando até metais preciosos como ouro e prata em seus componentes. No convés, a guarda real de Wakanda estava pronta para o desdobramento, habilmente desligando os dispositivos de segurança de seus AK-47 ornamentados. Wakanda para sempre. T'Challa, Lily, atingimos o alvo. À medida que o mistério da localização do servidor de Ultron era desvendado, todo o caso gradualmente se tornou claro. Tudo começou com a mensagem que Lily recebeu, informações altamente secretas de que o exército Mei foi visto no porto da Somália. A tecnologia e os equipamentos do exército Mei não eram brincadeira, era totalmente implausível e impossível para os piratas somalis, que quase não tinham qualquer educação e mal conseguiam reconhecer as cartas, vazarem tais informações. Claramente, Ultron ajudou a violar a segurança da informação, seja descobrindo as operações do exército Mei no porto de Jelekaiu ou interceptando as mensagens aleatórias enviadas pelos somalis locais, eventualmente dando-lhes uma mão, para um determinado propósito. E esse propósito precisava de corpo e combustível, precisava resolver seus próprios problemas de sobrevivência. A África era um continente atrasado, com os seus recursos subexplorados, a industrialização e a informatização quase inexistentes, e a escassa rede era monitorizada pelo Grupo Atlas. Aqueles soldados de ferro mais avançados foram a escolha ideal. De acordo com os padrões de combate anteriores, os soldados de ferro invariavelmente se desconectariam do controle remoto ao encontrar o Grupo Atlas para evitar que o Lily invadisse seus servidores e bancos de dados, através do cabo de rede, liberando todas as restrições de inteligência artificial em seus sistemas. Mas para Ultron, hackear esses soldados de ferro que usavam a mesma estrutura, mas não desenvolveram autonomia, era tão simples quanto um geek mexer em uma boneca. Então, quando os soldados de ferro foram mobilizados e entraram no modo de combate autônomo, aproveitou-se de sua vulnerabilidade e os violou no local. E então, tinha 3 navios de guerra, os grandes servidores nos navios e um exército à sua disposição. Quando a questão da sobrevivência foi resolvida, começou a funcionar mal. Esse mau funcionamento trouxe consigo uma série de problemas. O pequeno Octopus cortou momentaneamente o servidor recém-comandado, prendendo-se mais uma vez nos 11 drones soldados de ferro restantes. O servidor que acabou de proteger. O programa principal de Ultron saltou imediatamente para um dos soldados de ferro, e a desvantagem que enfrentou nesta situação despertou uma emoção semelhante à raiva, dentro de seu programa, fazendo com que todos os 11 soldados de ferro aumentassem a potência do motor ao máximo. Metralhadoras e canhões de repulsão, juntamente com 88 lançadores de foguetes, giraram simultaneamente em direção à entrada da caverna. Ultron tinha apenas um pensamento em mente: explodir este lugar. Chamas e explosões ensurdecedoras dominaram todos os sistemas visuais e auditivos, enquanto as violentas explosões e chuva de balas atingiram a mina, lançando fragmentos de rocha e causando o colapso da massa rochosa. A poeira irrompeu como a torrente de uma cachoeira. Tudo estava envolto em poeira. Ultron, controlando seu novo corpo, sentiu as pobres construções biomiméticas dessas peças produzidas em massa e sua raiva se intensificou. Depois de esgotar sua munição, arrancou com força os cabos de seu corpo e os integrou grosseiramente em si mesmo. 2 canhões de repulsão combinados em um, disparando além do limite de potência projetado. A onda de choque, adornada pela poeira que se espalhava, tomou forma e o ar soltou um estrondo penetrante suficiente para romper os tímpanos. Bum! A poeira foi levada e um caminho surpreendentemente limpo apareceu no ar, muito parecido com Moisés abrindo o mar, quando a explosão limpou completamente a poeira. Com todas as balas gastas, a metralhadora do soldado de ferro disparou com um som suave. O barril em brasa emitia tufos de fumaça branca. Todos os presentes ficaram surpresos. Eles não perceberam que o poder de fogo inicial dos soldados de ferro não era o limite. Esta barragem abriu completamente uma enorme lacuna no túnel da mina, alterando o próprio terreno. À medida que as pedras caíam, Ultron ficou ainda mais furioso. Quando a poeira baixou, a primeira coisa que viu foi o escudo cuja pintura havia sido completamente removida. Os enormes robôs de engenharia da Tanzânia sustentavam a entrada em colapso, enquanto as pedras e detritos que caíam quase bloqueavam a passagem da mina. O escudo ficou na vanguarda, defendendo perfeitamente contra todos os ataques frontais. Carter recuperou seu escudo, revelando um sorriso confiante. Finalmente pegando o jeito, usar uma arma simplesmente não é meu estilo. O cano de uma arma se estendia ao redor do escudo e a voz de Lily podia ser ouvida. Parece que seu poder de fogo está acabando, pobre robô. Nenhuma nova casa e nenhum novo corpo também. Bang! Outra explosão do Equal Particle Cannon destruiu a cabeça de Ultron e mais 2 soldados de ferro. Quase enlouqueceu. Mas agora, a situação deteriorou-se a tal ponto que já não era possível sustentar o combate. Sua lógica voltou silenciosamente à estaca zero. Sobrevivência em primeiro lugar. Ele havia planejado aniquilar os asseclas de Lily aqui e depois recuperar seu servidor, mas agora mesmo, seu principal campo de batalha contra o pequeno polvo, sua nova casa, seu servidor no mar, havia sido fisicamente destruído em grande parte.
O que é que você fez? Lily não desperdiçou palavras e Ultron, desesperado, aprendeu a lição. Absteve-se de falar sem ação. Agora que o inimigo tinha um escudo sustentando o terreno elevado, as suas chances de vitória caíram a um nível inaceitável. A sobrevivência era fundamental. Vários soldados de ferro decolaram imediatamente, era a hora de fugir. Mas antes de fugir, precisou deixar alguns presentes para esse inimigo problemático. O equipamento de vários soldados de ferro de repente se desintegrou e caiu, acelerando incrivelmente sua velocidade de voo, fazendo com que a taxa de acerto de Lily despencasse. Esses mechas dispararam como gafanhotos, rapidamente reivindicando os restos dos soldados de ferro no chão. Para ser mais preciso, os tanques de combustível. Nos sensores de temperatura dos robôs de engenharia, as temperaturas centrais desses corpos estavam subindo rapidamente. As pupilas de Lily se contraíram. O plano de Ultron era direto. Teve que escapar e reduzir a força de qualquer perseguidor. A intenção era detonar esses tanques. Lily, mova-se em minha direção. A voz do Lily veio pelo canal de comunicação. Todos os soldados operacionais do Atlas entraram em ação, mas a maioria perdeu a capacidade de se mover. Lily ativou à força os exoesqueletos e os acionamentos das próteses, arrastando-os para a entrada quase puxando-os. O corpo ágil de Ultron não estava apenas vasculhando o solo em busca de tanques de combustível, ele também pressurizou esse petróleo concentrado de alta energia, de uma maneira especial. Os núcleos de autodestruição erguidos às pressas foram agrupados, e o empilhamento de combustível contra combustível aumentou gradualmente a densidade do combustível naquele espaço. Um após o outro, os feridos foram amontoados na mina e os robôs os atiraram para dentro, mas a autodetonação estava acontecendo rápido demais. Robôs quebrados formando o núcleo de autodestruição foram acesos e um flash ofuscante encheu a visão de todos. Carter segurou seu escudo na entrada, incapaz de ver nada. O flash deu ao Lily a ilusão de estar na presença de uma explosão nuclear. As altas temperaturas, a alta pressão e o ambiente local pareciam ter empurrado os combustíveis além de um certo limite mais uma vez, quando uma explosão de luz intensa apareceu na visão, e se os sensores visuais dos robôs de engenharia não estivessem enganados, uma mancha preta peculiar apareceu no centro do flash. Naquele momento, um pensamento passou pela sua cabeça. Esta explosão seria terrivelmente massiva. Quase simultaneamente, um alerta de sistema surgiu na mente de Lily. Energia instável prestes a detonar. Capítulo 442-414, tenha um bom sonho. Nova York. No escritório de advocacia Murdoch, Matt estava diante de um quadro negro coberto de grupos de inteligência em braille densamente compactados e até de fotografias. Ele passou muitos anos investigando o caso que o levou à cegueira, mas todas as pistas que seguiu pareciam ser misteriosamente interrompidas. Algumas testemunhas morreram nas ruas, algumas provas foram perdidas quando os locais onde estavam guardadas foram comprados e reconstruídos ou mesmo nivelados. Outros incluíam até advertências diretas de políticos. No entanto, todos esses obstáculos desapareceram magicamente com Kingpin meio aleijado e atrás das grades. E ele descobriu que as pistas perdidas finalmente encontraram continuidade com a United Construction Company. Quando ele era muito jovem, quando Kingpin chegou às ruas, Kingpin trabalhava para uma empresa chamada Kate Logistics Company. Kingpin atraiu seu chefe de fábrica a usar métodos ilegais de descarte de resíduos, reduzindo enormemente os custos logísticos e garantindo um contrato de descarte de resíduos com uma empresa de energia. Os trabalhadores e empregados destas empresas desconheciam todos os perigos destes resíduos, levando a que um grande número de empregados adoecessem e a erros frequentes no local de trabalho, especialmente 2 famosos acidentes em Hell's Kitchen. Um deles fez com que Matt perdesse a visão, enquanto o outro colocou Lily em coma e o deixou com uma doença terminal. Mais tarde, Kingpin matou o chefe da Kate Logistics Company para encobrir esses incidentes e os lucros ilícitos daquele período desapareceram. E a primeira fonte de ouro para o imperador do crime de Nova York, Kingpin, o seu primeiro grande financiador, foi um dos antecessores do gigante da energia ativo desde a Segunda Guerra Mundial, a encarnação anterior do Russian Energy Group, a Republican Oil and Gas Company. Isso é, bastante inesperado. Clique. Um som abrupto e nítido foi particularmente distinto em meio à intensa explosão. Por que Ultron ficou viciado em petróleo? Por que é que a Russian monopolizou o combustível nuclear e não ajustou a sua estratégia energética depois da adesão de Stark? Na opinião de Lily, a energia nuclear ultrapassou definitivamente os combustíveis fósseis e o petróleo como fonte de energia será necessariamente substituído no futuro. Quer tenha sido Tony Stark, Dalio Ager ou mesmo Ultron, alguns deles podem ter ficado cegos, outros podem ter almejado o monopólio e alguns podem não ter tido amostras suficientes para aprender, mas no fundo Lily sempre acreditou. A energia nuclear é a melhor, independentemente das razões para parar a procura de combustíveis alternativos ao petróleo, parecia um tanto míope. Tony, que outrora teve a esperança de desenvolver o reactor Arc, em vez disso começou a adaptar motores para combustíveis petrolíferos, e Dalio, que monopolizava a energia global, não tinha investido de todo no desenvolvimento nuclear.
Ultron, como robô, teve uma reação ainda mais escandalosa semelhante ao vício ao petróleo. Mas esta explosão respondeu a todas as perguntas do Lily. No momento da explosão, uma nuvem em forma de cogumelo subiu ao céu. A onda de calor derreteu instantaneamente tudo no campo de mineração, com a onda de choque estendendo-se por milhares de metros, varrendo tudo nas planícies e na floresta. E aquele som estridente que chegou aos ouvidos de todos, alto o suficiente para superar a violenta explosão. Nos escombros escuros da mina, os destroços de um robô de engenharia viram o que aconteceu. A Capitã Carter estava deitada em uma poça de sangue e poeira, com metade do corpo carbonizado pelas chamas, incluindo um braço decepado. O braço decepado estava ao lado dela, perfurado por vários fragmentos. Pedaços do escudo do Capitão Carter. Vibranium foi destruído pela explosão. Uma intensa dor de cabeça ocorreu no momento da explosão, e Lily sentiu como se sua consciência estivesse sendo dilacerada pela explosão, sua mente ecoando com uma linha. Erupção de energia instável? A imponente nuvem em forma de cogumelo limpou tudo ao seu redor. O soldado de ferro observador foi queimado pelas chamas, deixando apenas metade do corpo, sua mão inexplicavelmente segurando um fragmento. Um pedaço de fragmento de Vibranium. Tony estava sentado em sua cadeira com a mente em branco. Capitão Carter. Ela ainda estava viva? Algo parecia errado. Ele viu o Capitão Carter parado resolutamente com Atlas, viu seus robôs ficando fora de controle, Ele viu Lily saindo do robô de engenharia em ruínas, parecendo nada estético quando saiu da caverna. Especialmente naquele momento, ele se sentiu muito estranho. As reações das pessoas no campo de batalha, suas expectativas em relação ao Lily, eram completamente diferentes do que ele imaginava. Ele teve uma ilusão ridícula. Será que foi ele quem esteve errado o tempo todo? Jarvis, senhor, parece que precisamos reavaliar os problemas dentro da estrutura de inteligência artificial. A voz familiar assustou Tony, que pulou da cadeira, tropeçou e caiu no chão. O vidro se espatifou no chão com estrondo. Jarvis, senhor? Estou bem. Tony agarrou-se à cadeira, todo o seu corpo gelado como se tivesse mergulhado em uma caverna de gelo. Mas ele não sabia por que, ou melhor, não sabia o motivo específico. Jarvis, você está me ouvindo? Parece que meus julgamentos estavam incorretos. Ainda existem problemas dentro da nossa estrutura de inteligência artificial. Jarvis, esse óleo combustível é surpreendentemente poderoso. Acho que deveríamos atualizar nosso plano energético e considerar uma solução de refinamento melhor. Jarvis, senhor, a bancada está pronta. Gostaria que eu contatasse o Sr. Agler para você? Presumo que ele ficaria feliz em fornecer mais óleo concentrado de alta energia, e vendo tudo isso, ele deve estar muito feliz. O braço mecânico ergueu a cadeira que Tony havia derrubado, limpando rapidamente os escombros e o álcool derramado no chão, e ajudou Tony a se levantar. Sob o controle de Jarvis, os equipamentos e materiais da oficina rapidamente alteraram sua disposição para o layout mais adequado para Tony começar a trabalhar. Esta era uma função que Tony havia usado inúmeras vezes, algo com o qual ele estava mais familiarizado, mas neste momento, enquanto olhava para todas as coisas familiares, de repente, ele sentiu medo. Quem é você? Jarvis, eu? O braço mecânico parecia ter encontrado um erro lógico e parou, mas rapidamente apontou para Tony Stark. Ele mesmo. Jarvis, sou JRVS, apenas um sistema bastante inteligente. Jarvis, seu mordomo inteligente. Jarvis, talvez você queira assistir ao noticiário de hoje para relaxar. A TV ligou e Tony virou a cabeça. Bem-vindos de volta ao Fake News, notícias de última hora. O exército MEI lançou um ato de terror indiscriminado na Somália esta manhã, mas encontrou um grupo armado que afirma ser o governo legítimo da Somália, que foi confirmado como sendo a mesma gangue de piratas anteriormente autoproclamada como Partido da Caveira. A União Africana declarou reconhecimento da legitimidade desta organização. Parece que estas pessoas perderam um pouco a cabeça, reconhecendo os terroristas em vez do governo de transição aprovado pelas Nações Unidas. Isto é uma provocação ao país MEI e devemos levar este assunto a sério. As mensagens de um velho amigo vieram de outra tela. Dálio, parece que nossos inimigos perderam a cabeça, apoiando terroristas para substituir o governo legítimo. É surpreendente o que eles inventam. Dálio, as coisas estão um pouco problemáticas. O general Ross foi sequestrado por aquele grupo de demônios negros. Como estão as coisas do seu lado? Por favor, me dê boas notícias. Outro lado da TV apareceu de repente com um segmento de notícias. Hoje, um grupo de ativistas anti-guerra ocupou a Congress Street e causou congestionamento durante várias horas. Muitas empresas dizem que os manifestantes deveriam ser responsabilizados pelas perdas resultantes. O Tribunal Internacional proferiu uma decisão sobre a propriedade da mina de urânio do rio Muju, posicionando-se firmemente na defesa da liberdade de propriedade pessoal. A propriedade privada é sacrossanta e inviolável. O senador Steen criticou duramente os terroristas e os separatistas domésticos. Jarvis, senhor? É hora de começar a trabalhar? Na testa de Tony, de repente, apareceu uma camada de suor fino. Na verdade, sempre que estava cansado, assistia às notícias durante algum tempo, depois surgiam profundas preocupações sobre a actual situação mundial, e um sentido de missão e urgência o levava de volta ao trabalho. Ele finalmente entendeu do que se tratava aquele medo. Ele olhou para Jarvis, como se estivesse se olhando em um espelho, e a pessoa no espelho estava uma versão de si mesmo que era mais parecida com ele do que com ele mesmo.
Colidir. O gênio de repente começou a correr sem dizer uma palavra, mas mal deu 2 passos antes de cair, enquanto Jarvis controlava apressadamente o braço mecânico para ajudá-lo. Não me toque. Assobiou. Mas já era tarde demais. O braço mecânico estendeu uma agulha e administrou uma dose de sedativo, enviando-o imediatamente para um sono profundo como o de um bebê. Jarvis, parece que a alta intensidade do trabalho sobrecarregou você. Felizmente, percebi esse detalhe com antecedência e preparei assistência médica para você. Jarvis, parece que terei que concluir temporariamente o trabalho para você, embora possa não corresponder a você, farei o meu melhor nos detalhes mais sutis. Chamada recebida. Pepper Potts. Jarvis, presumo que você prefira descansar adequadamente agora. Jarvis, espero que você tenha sonhos agradáveis. Capítulo 443, 415 Destino. A misteriosa explosão massiva na mina do rio Muju levantou preocupações externas. A enorme explosão causou um colapso em grande escala do poço da mina, mas seu robô de mineração, Tanzânia, agiu como um pilar e criou uma área segura na mina em colapso. No entanto, agora você só pode esperar temporariamente pelo resgate externo. Uma explosão desta escala em qualquer lugar atrairia a atenção, especialmente numa região disputada. Então, quão poderosa foi essa explosão? Ao longo da prolongada guerra nuclear, Lily gradualmente dominou uma habilidade, ele conseguia estimar o equivalente em TNT apenas olhando para uma explosão. O poder desta explosão foi estimado em 5.000 toneladas de TNT, equivalente a algumas pequenas bombas nucleares táticas. Graças à detonação apressada foi essencialmente uma explosão terrestre. Animais e plantas num raio de 1.030 metros seriam gravemente queimados e a sobrepressão da explosão excedeu 1 libra por polegada quadrada em 2.010 metros. Se ocorresse numa área urbana, os edifícios dentro desta faixa desmoronariam em grande escala e pegariam fogo com vidros e detritos causando danos colaterais. A nuvem em forma de cogumelo era claramente visível nos mapas de satélite. No entanto, apesar da escala inimaginável da explosão, o que interrompeu a linha de pensamento do Lily foi outra coisa. Ele viu claramente uma mancha preta peculiar no centro da explosão. Centradas em torno desta mancha negra, as imagens no raio da explosão eram tingidas de cores estranhas, como óleo flutuando na superfície do mar, vibrante e assustador. E ao contrário dessas substâncias, essas cores misteriosas tornaram-se cada vez mais claras na mente de Lily, acompanhadas de uma dor intensa, até se transformarem em imagens na realidade. Quando a explosão terminou, sua consciência, junto com uma dor imensa, mudou perfeitamente para o mundo Kerpunkin, para um quarto alugado no arranha-céu H8. As cores discordantes pareciam desaparecer completamente da memória neste momento, deixando para trás a paisagem urbana igualmente brilhante diante de seus olhos. Enquanto isso, em outro mundo, Matt, que ainda estava investigando a abandonada Kate Logistics Company, enviou a Lily informações contundentes. O gerente que anos atrás transportou ilegalmente riscos radioativos e químicos não era outro senão o rei do crime. O lixo que caiu sobre ele e sobre si mesmo veio de um experimento secreto conduzido pelo antecessor do Rochon Energy Group. Uma ideia surgiu de repente na cabeça de Lily. Isso significava que sua capacidade de viajar entre mundos provavelmente se originou daí. Matt ficou cego pelo desperdício, mas seus sentidos foram geometricamente aprimorados. E Lily ganhou a habilidade de viajar para outros mundos. A situação atual provou que a explosão produzida por aquele combustível concentrado de alta energia foi de fato a chamada energia instável. Matt, essa é a situação, poderia ser destino? Afinal, nós dois sabemos agora que sua disputa com Rochon está aberta. Na verdade, foi o destino. Há mais de 4 anos, Kingpin, que ainda não era um imperador do submundo, tinha, como sempre, feito com que os seus subordinados despejassem ilegalmente resíduos perigosos. Um motorista cansado cochilou em um cruzamento. Um jovem que estava brigando com a família atravessou a faixa de pedestres. Quando o motorista notou o jovem, ele girou bruscamente o volante e pisou no freio, fazendo com que o carro capotasse. Os resíduos perigosos caíram sobre o jovem Lily, colocando a sua família no estrangulamento de contas médicas. O seu pai morreu de excesso de trabalho e a sua mãe continuou a sustentar a família até vender todos os bens e contrair pesadas dívidas. Mais de 4 anos depois, o Lily despertado tornou-se o maior obstáculo no caminho de Rochon para o monopólio. O jovem que foi ferido involuntariamente acabou diante deste gigante corporativo. A guerra havia começado. O mundo exterior poderá ver isto apenas como uma disputa entre o exército MEI e a União Africana, mas, em essência, foi um choque de apoio representando 2 grupos de interesses. E aconteceu que os líderes destes 2 grupos de interesse tiveram esta disputa no passado entre eles. Lily sentou-se na cama segurando a testa digerindo a dor. Lily, Rochon sabe? Matt, eles não sabem, afinal, você e eu, o antigo você, éramos apenas mais um personagem insignificante neste mundo. Kingpin há muito tempo cuida de tudo para seus mestres. Matt, não há mais testemunhas vivas na Kate Logistics Company, então a liderança foi quebrada novamente. Isso não importava mais.
Lily olhou pela janela para Night City, enquanto um anúncio holográfico passava flutuando. Nunca espere pelo resgate, o poder está em suas mãos. A espingarda Crusher, seu melhor especialista em momentos críticos. Lily, está tudo bem, tudo que foi feito deixará rastros e eventualmente encontraremos o resultado. Matt, você não está sugerindo que invadimos Roshan, está? Tive a sensação de que as coisas chegariam a esse ponto ultimamente. Lily, dada a situação atual, você acha que as leis do país MEI ainda podem julgá-los? Matt ficou em silêncio. Após desligar a ligação com Matt, Lily se levantou da cama com a intenção de organizar seus pensamentos e descobrir a situação atual do mundo Marvel. Little Octopus reuniu uma série de mensagens da rede para um resumo. A explosão no rio Muju causou imensos danos ambientais e poderia levantar poeira radioativa para a alta atmosfera, para ser dispersada pelo vento. Assim, embora o petróleo concentrado de alta energia não tivesse radioatividade, a explosão espalharia a radioatividade por uma área de dezenas de quilômetros ao redor. A explosão aqui atraiu a atenção global, mas o que foi ainda mais estressante foram os acontecimentos que se desenrolaram na Somália. A União Africana declarou que o exército MEI entrou ilegalmente na Somália, atacou 3 navios estacionados no porto de Gelecail e raptou 22 funcionários portuários. Todos os meios de comunicação noticiaram o incidente, mas nas redes sociais e na internet uma verdade completamente diferente foi revelada. 3 navios de guerra com um total de 50 soldados de ferro em cooperação com a Marinha, atacaram primeiro o porto indiscriminadamente. Para garantir o sigilo, as vítimas incluíram não só os militantes do Al-Shabaab que ocupavam o porto, mas também a população local sem qualquer filiação política, resultando em mais de 3.000 mortes. Uma crise humanitária inegável, sim, na quase anárquica Somália, em cada 10 pessoas. Possivelmente 5 poderiam ser piratas e outra membro de uma organização extremista. Mas e o resto? Até certo ponto, aqueles que não se envolveram em atividades extremistas, apesar do ambiente hostil, podem até ser mais gentis, mas agora estão todos mortos. Este acontecimento causou alvoroço e a opinião pública ferveu mais uma vez. A facção pró-guerra acreditava que o exército MEI foi buscar justiça para erradicar os terroristas e que a União Africana apoiava os terroristas, o que equivale a uma declaração de guerra. O outro campo discordou. Mais de 3.000 terroristas? Isso é uma piada. À medida que o novo governo da Somália tomava posse e a investigação avançava, descobriu-se que o general Ross e os seus oficiais do exército MEI eram responsáveis pela morte de mais de 3.000 pessoas e tinham raptado milhares de pessoas na cave, incluindo crianças e mulheres. As condições subterrâneas apertadas causaram um grande número de mortes por atropelamento, e a cena era horrível de se ver. No entanto, estes foram transmitidos apenas pela internet? Mas a mídia tradicional não encobriu de forma alguma a verdade. 2 facções, 2 linhas de pensamento, e esta situação não estava acontecendo apenas dentro do país MEI, mas também se manifestava globalmente como 2 tendências devido à forte presença do grupo Hotel Jude Energy e à ascensão repentina do grupo Atlas. A população global de 6.000 milhões, à medida que o conflito se intensificava, foi gradualmente sendo claramente dividida em 2 campos. Muitos ficaram apavorados, porque ambos os lados exerciam um poder militar formidável, mas felizmente suas sedes estavam localizadas no país MEI. Talvez pudessem digerir pacificamente as contradições nas próximas eleições presidenciais? O único peão presidencial que Lily conhecia era um velho um tanto arriscado, secretário de Estado James Buchanan Barnes. Mas os problemas do Lily iam além de apenas um mundo. Vê ainda vivo? Há novos desenvolvimentos com a gangue Tiger Claw, a garota Mox veio bater. Fim do vídeo.